Eu já ouvi muitos homens, eles são pegos traindo e dizem, isso foi um erro, não significou nada. A resposta é, então você destruiu nossa vida e nosso casamento por nada. Por nada. Narcisistas têm tanto medo dessa ferida narcísica, eu estou errado, eu sou fraco, eu sou um mentiroso sendo exposto. Eles farão quase qualquer coisa para evitar isso, mas o que eu estou fazendo é, na verdade, fazendo com que eles se comprometam com princípios que eu vou usar depois para acabar com eles. Todos estão transando com a babá. Então, a fascinação pela babá... Me fale sobre todo mundo estar transando com a babá. Essa vai ser uma opinião polêmica, lá vem ela. Não me matem nos comentários. Eu tenho uma teoria sobre mulheres e homens. Vou dizer isso em voz alta pela primeira vez. Como a advogada de divórcios número 1, você já viu de tudo. Manipulação, engano, infidelidade, mentiras, narcisismo e todo tipo de toxicidade. Então, para quem está assistindo agora, como podemos lidar e enfrentar um narcisista quando tudo o que ele tenta fazer é te destruir e te colocar para baixo? Eu já vi tantas coisas em mais de 25 anos exercendo a advocacia. Ninguém jamais entrou no meu escritório e disse, eu gostaria que isso fosse realmente horrível e prolongado. Eu gostaria de gastar o máximo possível em honorários advocatícios. Eu gostaria que isso simplesmente destruísse tudo o que eu tenho. Eu gostaria de arruinar meus filhos. Vou queimar toda a boa vontade e história que tenho com o outro genitor e afastar todos ao meu redor. Eu gostaria de me tornar a pior e mais cruel versão de mim mesmo humanamente possível e sair disso irreparavelmente marcado. Ninguém jamais disse isso. Todos eles chegam e dizem, olha, eu quero ser justo. Até mesmo os narcisistas? Sim, ainda mais os narcisistas do que qualquer outra pessoa, porque eles estão convencidos da certeza de sua inocência. Nunca é culpa deles. Nunca é culpa deles. Quando você fala em ser justo, na verdade não é. É só como eles percebem. É justo. Definição do que é justo. Veja, pois o cônjuge deles também diz em um escritório, só quero ser justo. Mas eles estão pedindo coisas totalmente opostas, porque essa é a definição deles do que é justo. Há uma frase de uma música do Talking Heads, fatos vêm com pontos de vista e não fazem o que quero. Isso é verdade. Os narcisistas, mais do que ninguém, não admitem a possibilidade de estarem errados. Tipo, já tive muitos clientes narcisistas e já interroguei muitos narcisistas em audiência. E interrogar um narcisista é das coisas mais divertidas que alguém pode fazer. Podemos dividir isso em duas partes? Com certeza. Vamos falar sobre quando você defende o narcisista, já que precisa lidar com eles, certo? Sim, com certeza, exatamente. Então, eu adoraria falar sobre dicas de como lidar com um narcisista. E depois eu gostaria de abordar o outro lado, de como fazer um contra-interrogatório de um narcisista quando você está contra ele. Qual desses você quer abordar primeiro? Vamos começar com como lidar com isso. Tudo bem, vamos lá. Olha, o que eu diria é que, em um relacionamento, a melhor forma de lidar com um narcisista é se afastar dele. Certo, tipo, Essa é a resposta, sabe? Porque tentar consertar um narcisista é como dizer que você quer ensinar um cachorro a dirigir. Você não vai conseguir fazer isso, mas isso não quer dizer que seja um mau professor. Aliás, isso não quer dizer que o cachorro seja burro, apenas que a tarefa é impossível. Então, sempre me pergunto, será que estou tentando ensinar um cachorro a dirigir? Eu faço isso. Então, é isso que acontece com narcisistas. Você realmente só precisa se afastar deles, certo? Mas o processo de se desvincular de um narcisista, aliás, especialmente na coparentalidade, certo? Se for só sobre dinheiro, muitos preferem fique com ele e me dê minha liberdade. Acabam como Ike e Tina Turner. Me devolva meu nome e me deixe livre, pode ficar com o resto. Sabe, eu não consigo te dizer quantas mulheres já vieram ao meu escritório e disseram, pode ficar com tudo, pode ficar com todos os bens. O problema é achar que se você der seu dinheiro do lanche para o valentão, ele vai te deixar em paz. Isso é uma loucura. Por que você ainda dá seu dinheiro do lanche para o valentão? Ele vai levar sua bicicleta. Uma hora ele vai levar sua bicicleta. Tipo, porque a única coisa que você está fazendo é dizer para ele, ok, vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo. Tipo, eu vou ceder para você e vou simplesmente te dar o que você quer. E isso é suficiente, certo? Isso é suficiente. Se você quer meu dinheiro do lanche, pode ficar com meu dinheiro do lanche. O valentão não quer seu dinheiro do lanche. O valentão quer que você se submeta. O valentão quer controlar você. Por quê? Porque sem esse poder, ele sente uma ferida narcísica e não consegue lidar, certo? Por isso, não há como conciliar. Feridas narcísicas com o divórcio. É a rejeição pública máxima para o narcisista, que, aliás, é essencial para a autoimagem dele que ele seja perfeito.
Então, mesmo quando sou o advogado deles, preciso agir com muito cuidado porque estou fazendo com que eles olhem para algumas coisas sobre as quais o outro advogado está prestes a interrogá-los. Então, eles precisam estar preparados para responder sobre isso. E levantar e dizer tipo, não, eu sou inocente, eu sou perfeito. Isso não vai pegar bem no banco das testemunhas. Tipo, narcisistas prosperam mantendo a atenção longe deles e usando distração. Eles são como um mágico muito bom. Sabe, tipo, não olhe para cá, eu faço isso aqui para você não olhar para lá. Então eles são muito bons em inverter a situação e fazer parecer que é você, não eles. E sabe, até mesmo se você pegasse eles te traindo com a sua irmã. E eles iam falar, por que você está aqui? Você não deveria estar aqui hoje. É porque você não confia em mim? O que eu fiz para você não confiar? Sabe, o fato de você... Como assim? Não confiei em você porque sabia o que se passava. Acho que você se acha o mais esperto da sala. Sabe? E eu entendo, sabe? É isso mesmo. Você sempre foi tão brilhante e eu sou um tolo e você está certo. É isso. E de repente você está pedindo desculpas. Desculpa por ter interrompido, sabe? Mas é isso que acontece. Então, como cliente, quando você está tentando lidar com um narcisista e com a imagem de um narcisista, e aliás, eles são tão carismáticos na maior parte do tempo, você tem ótimos trunfos para usar em tribunal porque eles são bonitos ou realmente são geralmente muito persuasivos. Sabe, se ao menos eles tivessem presas, sabe, realmente, mas é a verdade. Tipo, quando eu imagino, de novo, eu não acredito necessariamente no diabo, mas as pessoas imaginam o diabo com presas. E eu penso, não, eu imagino a pessoa mais bonita de todas. O diabo manda uma limusine, Deus faz você subir pelas escadas. Tipo, sabe, né, o diabo só te diz o quanto você é incrível e maravilhoso, te fala tudo o que você quer ouvir, as mentiras mais doces, sabe? Como advogado de divórcio, enfrento o mesmo desafio de quem se relaciona com um narcisista. Eu também estou em um relacionamento assim. A boa notícia é que posso mandá-los para casa ou demiti-los se necessário. Muitas vezes, eles também me demitem. Eles passam por 3, 4, 5 advogados porque não querem ouvir a verdade. Eles não querem ouvir. Você precisa descobrir como falar sobre o fato de que você errou nisso. Você precisa se antecipar a isso. Sabe, eu tenho uma teoria ou uma técnica no tribunal. Chamo isso de teoria do 8 Mile, por causa do filme 8 Mile, com o Eminem. E se você já viu, sabe, na última cena, como você deve lembrar, Eminem sabe que o outro cara está prestes a dizer todas essas coisas sobre ele, todas essas verdades constrangedoras sobre ele. Então, na última batalha de rap, ele fala: aqui estão todas as coisas que você diria sobre mim. Sou um fracassado, moro com minha mãe num trailer, apanhei de vocês e minha namorada me traiu. Ele conta tudo isso. E aí ele fala: aqui conta para essas pessoas algo que elas não sabem sobre mim. E o cara simplesmente fica paralisado, porque ele não tem mais o que dizer. E o Eminem vence por causa disso. Então eu chamo isso de teoria de 8 Mile, porque eu digo aos clientes: olha, eu quero trazer à tona no seu depoimento toda a munição que o outro lado vai usar contra a gente. E eu quero que você fale sobre isso. E quero que você fale de uma forma honesta, que gere empatia. Quero que você se levante e diga: se mandou uma mensagem horrível insultando alguém, vou fazer você ler em voz alta. Vou perguntar: acha que foi uma boa ideia enviar isso? E você vai dizer algo tipo: não foi. Foi, sabe, eu sou humano. Eu cometi um erro. Eu não deveria ter dito aquilo. Vejo o outro lado riscando páginas do contra-interrogatório deles, porque tirei toda a vantagem deles e acabei com um momento de você não aguenta a verdade. Já era. Então, o problema quando você lida com um narcisista é que eles estão tão ocupados defendendo tudo o que fazem que não tem nada a dizer. Eu sou perfeito, não tenho culpa e fiz tudo certo. Não quero admitir nem ceder, pois considero fraqueza. Por que faria isso? E eles discutem comigo sobre essa estratégia. Então, o que você tem que fazer é quase como lidar com alguém com um transtorno sério de uso de substâncias. Tipo, você tem que dizer, sabe, eu não estou dizendo que você tem um problema com cocaína, mas, sabe, muita gente está dizendo isso. Você disse que eles estão errados. Eu concordo totalmente. Tipo, talvez fosse bom fazer uma avaliação só pela imagem que isso passa para mostrar que não tem problema, sabe? Você faz esse truque mental Jedi, um lance de judô, deixando o próprio impulso deles trabalhar a seu favor. Então, quando você está lidando com um narcisista, Antes de você continuar, posso só te perguntar exatamente o que você fez com o jeito que você acabou de falar? Porque eu sempre fico tentando pensar quando alguém não está assistindo isso. Elas estão com alguém e quando essa pessoa fala algo, parece que você usou algumas táticas. você disse:
Não eu, mas todo mundo. Isso é pra fazer você e aquela pessoa se darem bem, né? Eu estou alinhado com você. Então, ainda estou alinhado com... Não estou do lado deles. Entendeu? Não, eu estou só no seu time. Beleza, eu sou... Mas sabe, aqui está o que eu temo. Alguém vai comentar isso, então precisamos contornar. Como faremos? Essa é nossa tarefa. Sei que não é verdade e que você é um ótimo pai. E eu sei que ela vai trazer todos esses exemplos. E alguns deles vão ser totalmente falsos, mas alguns vão ter um fundo de verdade. E é tudo uma questão de aparência. Ela vai explicar isso errado. Eu sei que ela tinha hematomas. Você disse que ela te atacou, você a empurrou e ela bateu na porta. Eu sei, foi o que você me contou. Mas eles terão gravações suas gritando com ela. Sei que você disse que foi porque ela te provocou, já tinha gritado antes e que ela revida na mesma intensidade. Já ouvi 50 milhões de narcisistas me dizerem isso. Mas a gente precisa, então você meio que dá para eles uma versão mais suave do tipo, a gente precisa encarar isso e eu estou do seu lado. Ok, então uma versão suave da verdade, mas colocada de um jeito que faça vocês ficarem do mesmo lado, não em lados opostos. Certo, porque temos o mesmo objetivo. Não é contra você, temos o mesmo objetivo. O objetivo é, estou aqui por você. É isso, estou aqui por você. Quero te ajudar. Me ajude a te ajudar. Ok. Sabe, e a maneira de fazer isso é que vamos nos deparar com algumas coisas que são desafiadoras. Precisamos pensar sobre isso. Sabe, e isso é, eu acho, a melhor maneira de lidar com um narcisista, na medida em que você precisar. Sabe, de novo, se você não pode se afastar deles, o melhor a fazer é tentar encontrar maneiras de contorná-los. E, na verdade, eu acho que é mais fácil lidar com um narcisista. Não é um bom plano a longo prazo. Mas porque tudo o que você precisa fazer é continuar alimentando o ego deles. Confirme que eles estão certos. Por isso, esse é um conselho para lidar com narcisistas. Tudo bem, pessoal? Já voltamos com o advogado especializado em divórcio número 1, James Sexton. Mas rapidinho, se você cansou de se diminuir, cansou de ser mandada e está pronta para construir uma confiança inabalável em todas as áreas da sua vida, então aperte o botão de se inscrever agora mesmo. Porque todo episódio do Women of Impact está aqui para te ajudar a construir sua confiança, reconhecer seu valor, estabelecer limites fortes e garantir que você nunca, jamais, perca sua voz ou seu poder novamente. Então vai lá, aperte o botão de se inscrever agora mesmo. Agora, de volta ao episódio. Então, um dos conselhos ao lidar com um narcisista é que muitas vezes pessoas muito narcisistas, o cônjuge delas viu de perto como elas entram em guerra. Porque o que os narcisistas mais gostam de fazer é ir para a guerra, porque para eles todo mundo ou é santo ou é demônio. Eles começam com uma auréola, mas ao confrontar o narcisista e causar ferida narcísica, logo viram demônios. Nada nessa pessoa presta, ela vira a pior do mundo, está morta para nós e será cortada da nossa vida. Então, quando você é uma pessoa tentando se desvencilhar ou ajudar alguém a se desvencilhar de uma pessoa que está convencida de que é totalmente inocente, isso é desafiador. Eu gostaria de saber, então, nisso que você falou sobre como fazer com que eles admitam a verdade sem ser você quem diz isso diretamente. Sim. E se eles discordarem de você? Como você conversa com eles para voltar a se alinhar? Se você está em um relacionamento com um narcisista e ainda não consegue se desvincular, saiba que é um processo. A melhor coisa que você pode fazer quando precisa estruturar o diálogo ou explicar o que está acontecendo é: olha, eu estou com você, estou do seu lado, mas essas pessoas estão dizendo isso. E como a gente impede que eles façam isso? Porque você está fingindo estar alinhado com essa pessoa. E, de novo, às vezes, esse é o curativo em um ferimento de bala que você precisa para aquele momento. Isso não é. Isso é. Representei vítimas de violência doméstica, abuso por parceiro íntimo e controle coercitivo por mais de 25 anos, desde o terceiro ano da faculdade de Direito. Estudei na Fordham Law School e trabalhei no projeto jurídico sobre violência doméstica deles. Durante a faculdade de Direito, com autorização de prática estudantil, já defendia vítimas de abuso por parceiro íntimo. Então, eu faço uma quantidade enorme de trabalho pro bono para várias agências de violência doméstica na cidade de Nova York. Em nome das mulheres, obrigada. Obrigado. Quero dizer, é a coisa mais gratificante que eu posso fazer, mas também, às vezes, é a coisa mais frustrante que eu já fiz. Porque 9 em cada 10 vezes... Se eu conseguir deixá-los seguros e fora de casa, o que exige estratégia tática é como uma execução profissional. Tipo, já conseguimos medidas protetivas, custódia temporária das crianças, do cachorro, tudo antes mesmo dele saber que uma ação foi iniciada.
Já tive mulheres para quem tivemos que conseguir outro celular para que elas pudessem sair deixando na mesa da cozinha o celular que ele estava rastreando. Enquanto elas vão até meu escritório para assinar os papéis, ou me encontram no Starbucks perto da casa delas para assinar os papéis, porque se elas saírem de casa, ele vai perguntar: onde você foi? Onde você estava? Por que você estava lá? Com quem você estava falando? Eles monitoram todas as comunicações e mensagens de texto delas. Não podemos nos comunicar, por isso precisamos ter muito cuidado. E qualquer pessoa que trabalha na área de violência doméstica vai te dizer: o momento fisicamente mais perigoso é quando uma vítima de abuso por parceiro íntimo está se desvinculando da situação. Porque quando o abusador começa a perder o controle, é aí que ele se debate. Então, a parte mais difícil é quando fizemos tudo perfeitamente, porque já fizemos isso várias vezes e fizemos perfeitamente. E agora temos poder, temos vantagem. Trabalhamos muito para conquistar isso. É nesse momento que recebo a ligação. Ei, podemos cancelar a ordem de restrição? Podemos, sabe, ele me ligou. Espera, não tem proteção, ele não pode te ligar. Bem, o irmão dele ligou e disse que ele está realmente arrasado e que está preocupado com ele. E olha, eu estou com raiva dele, eu sei, mas eu ainda o amo e me importo com ele. E ele é o pai dos meus filhos. E nós conversamos e ele estava chorando e ele estava, sabe, tipo, isso me ensinou tudo, me ensinou, eu nunca mais vou fazer isso de novo. Agora eu vejo o quanto eu estava errado. Ele disse que vai procurar terapia. Quero que façamos terapia há muito tempo e estou ouvindo eles. E, sabe, houve uma época, há uns 10 anos, em que eu era impaciente nessa situação. E eu ficava tipo, ok, mas quando ele te matar em 6 meses, não me liga. E era frustração. Tipo, era frustração porque era tipo, meu Deus, você sabe que ele só está fazendo isso porque você está vencendo. Você só está vencendo porque fomos cuidadosos ao lidar com isso. Agora ele sabe que esse é o ponto fraco, sabe que você tem esse coração. Ele sabe que achou aqui a vítima ideal para alguém como ele. E o que você acaba aprendendo é que, primeiro, eu aviso eles antes. Tipo, ok, demorou um tempo para aprender a fazer isso, mas eu aviso eles antes. Eu falo, quando a gente ganhar a primeira rodada, eu te prometo que ele vai ligar. Tipo, e não atenda a ligação. Ou se atender, não caia na conversa. Tipo, não caia na conversa. Isso é como seu filho que, ao ter prova de matemática, acorda dizendo que não está bem. Na verdade, ele só não quer ir para a prova. Você precisa perceber isso. Avisar eles antes, às vezes, é a arma que precisavam. Outra coisa que eu faço muito é que tenho algumas mulheres que representei há 15, 10 anos que conseguiram, sabe, se livrar de uma situação de violência doméstica, estando casadas com um narcisista de alto nível. Agora elas vivem vidas incríveis após o divórcio e superaram isso. E eu ligo para elas e digo: tem uma mulher como você, era há 10 anos na minha sala de reuniões agora. Você pode vir aqui e conversar comigo? Uau! E 99,9% das vezes elas dizem: com certeza, eu estarei aí. Uau, isso é incrível. E eles vêm e têm uma voz e uma ressonância que eu nunca teria. Porque eles viveram isso de verdade. Vão sentar-se diante dela e dizer: me lembro de estar nessa mesa de reuniões com o Jim, achando que minha vida tinha acabado, que nada ficaria bem, que ele era um deus e tiraria tudo de mim. Achei que mesmo com muitos advogados ou dinheiro nunca ficaria bem, mas estava errado, vai ficar tudo bem. E eu tenho que te dizer, tipo, a coisa mais gratificante é simplesmente conectar essas pessoas, porque, de novo, narcisistas são estrategistas. Isso é um dom até certo ponto. Eles realmente sabem manipular as pessoas, então é preciso se antecipar. Você precisa aprender a controlar e lidar com isso, mas também percebi que se não conseguir e a pessoa decidir voltar com ele, as medidas protetivas podem ser canceladas. Agora eu aprendi que o que eu tenho que dizer para eles é: tudo bem. Tipo, isso é você quem decide. Não quero ser mais alguém tirando a autonomia e liberdade deles. Tipo, eu não quero ser mais um homem dizendo pra eles: sabe de uma coisa? Você é um idiota. Tudo bem, faça o que quiser. Só não venha chorar pra mim depois. Porque é exatamente isso que ele faria. É bem isso. Então, eu não quero, tipo, sabe, como Nietzsche disse, quem luta contra monstros deve tomar cuidado pra não se tornar um monstro. Sabe, então eu acredito que o mundo precisa de homens perigosos porque nós mantemos outros homens perigosos afastados. Mas eu realmente acredito que você não quer se tornar um monstro. E então eu aprendi nos últimos 10 anos ou mais que eu tenho que dizer: olha, eu estou preocupado e é a minha preocupação, mas você é quem toma essa decisão e eu estou aqui. Tipo, eu estou aqui. Então, se isso der certo, ótimo. Se não der certo, eu estou aqui e vamos fazer o que precisa ser feito de novo.
Vamos ter as mesmas oportunidades? Não. O radar dele vai estar ligado. Mas essa é uma escolha que você pode fazer. E às vezes, ser um pouco mais suave desse jeito e não ficar frustrado é, na verdade, como um remédio. Isso realmente ajuda. Porque, de novo, eu não quero revitimizar alguém que já foi vítima. Obrigada pela sua honestidade. Aliás, porque eu acho que, sabe, é um pouco de partir o coração, obviamente para as mulheres, para quem você disse isso, mas ao mesmo tempo é como se você tivesse aprendido tanto desde então e pensado, espera aí, na verdade, existe uma maneira melhor de lidar com isso. Hoje, como costumo dizer, sou um lugar seguro para mulheres que querem voltar. Vamos supor que você esteja nessa situação e uma mulher diga, sim, obrigada por trazer essa outra moça. Agora vejo o quanto ela está feliz. Quero ser tão feliz, por isso continuo. Agora siga. O narcisista está no banco das testemunhas e você precisa fazer o contra-interrogatório dele. Sim, o melhor de ser advogado que atua em tribunal é que todos se calam quando você diz as 5 palavras mágicas. Por favor, chame sua primeira testemunha. Todos na sala precisam ficar em silêncio. As conferências no tribunal, as primeiras audiências, lembram um mercado persa. Todos gritam, ninguém precisa provar nada. Quero dizer, o contra-interrogatório é quando está no seu melhor. É sobre armar armadilhas. Porque o lance é que narcisistas não conseguem aguentar o escrutínio. Tipo, o escrutínio é o maior inimigo deles, por isso eles são tão bons em desviar a atenção. Por isso, quando são atacados, eles revidam com mais força, pois a melhor defesa é um bom ataque. Então, o que é ótimo sobre o contra-interrogatório é que eu posso fazer perguntas de um jeito que a única forma de você responder é sim ou não. Sabe? Então você não pode explicar. Por exemplo, eu poderia dizer, não é um fato que A, B e C. Sim ou não, você não colocou isso. Mas o melhor do contra-interrogatório é que eu sei a história que eles estão tentando contar. E eu vou tentar fazer com que eles pensem que vão conseguir contar essa história. Mas o que eu estou fazendo é, na verdade, fazendo com que eles se comprometam com princípios que eu vou usar depois para derrubá-los. Porque o que eu vou fazer é fazer com que eles se comprometam com alguma coisa. Então, por exemplo, eles vão dizer, como invariavelmente acontece em um caso de guarda, eles vão dizer, ela está me afastando das crianças. Ela está me afastando das crianças. Ela não está passando tempo com as crianças. Ela está me afastando das crianças. Então, ao invés de dizer, bem, não é verdade que ela fez isso, e não é verdade que ela deixou você fazer aquilo, ele sempre vai ter uma resposta para isso. Bem, sim, mas só depois que eu implorei. Ou, sim, mas isso foi porque ela estava sendo vigiada. Então, o que você faz é dizer, então você está preocupado que ela não vai permitir que você passe tempo com as crianças, certo? Sim. E você está preocupado com isso porque isso seria muito ruim para seus filhos, certo? É. Você realmente acredita que ela não entende o que é melhor para os filhos, certo? E ele acha que esse é o pior advogado de todos. Como Sexton conseguiu esse emprego? É como se ele estivesse caindo direitinho na minha teoria. Mas, na verdade, o que eu estou fazendo com que eles se comprometam com princípios. Fiz ele admitir, quem impede alguém de ver os filhos é uma má pessoa. Sendo uma má pessoa, é um mau pai. Tipo, e agora eu vou apresentar 50 exemplos comprovados dele fazendo exatamente aquilo que ele acabou de dizer que é errado. E o ótimo dos narcisistas é que você sempre pode contar com o ego deles, estar lá e com a disposição deles de dobrar a aposta nisso. A seguir. Uma das principais diferenças entre homens e mulheres, na minha experiência, quando se trata de infidelidade, é que as mulheres são melhores nisso. Ei, meninas, vamos falar sério sobre essas resoluções de ano novo. Todo ano a gente jura que vai comer melhor, que vai acordar cedo, que vai beber mais água. Por volta de 12 de janeiro, já nos sentimos culpados e envergonhados por não cumprir nada. Este ano, vou mudar isso. E se 2026 não fosse sobre nos punir, mas sim sobre nos dar prazer? Isso mesmo, estou falando da Vegucated, a plataforma número 1 com mais de 150 cursos online sobre sexo, intimidade e prazer. E amiga, isso não é só sobre como apimentar as coisas. Os cursos da Vegucated são mais profundos e mais poderosos. É sobre conhecer seu corpo, descobrir o que te excita e criar confiança que vai além do quarto, chegando até a sala de reuniões. E agora, gente, vocês podem conseguir 60% de desconto no passe anual com o código B. É totalmente sem risco. Ainda tem uma garantia de devolução do dinheiro em 14 dias. Então, se você já cansou de resoluções tóxicas e está pronta para escolher o prazer em vez da pressão, clica no link nas notas do episódio e se informe, porque você realmente merece se sentir bem de verdade este ano. Vai lá conferir, você realmente merece isso. Então, eu até tive
tive um caso há alguns meses em que meu cliente disse que ele nunca teve nada a ver com a educação dos nossos filhos, nunca. Ele nunca participou de reunião de pais e mestres, trabalha com finanças. Ele só trabalha e agora quer guarda compartilhada meio a meio. Tipo, ele não queria só guarda compartilhada meio a meio. Ele chegou dizendo que queria a guarda exclusiva. E é sempre assim, eu quero a guarda exclusiva porque ela tem doença mental. Ela tem doença mental. Tipo, ela está me chamando de narcisista porque ela tem doença mental. E, aliás, às vezes, pessoas que estiveram em relacionamentos abusivos por um longo período desenvolvem TPT complexo. Eu ia dizer isso. E elas acabam parecendo quase como se tivessem uma doença mental. Tipo, elas chegam e estão meio super ansiosas, ficam um pouco paranoicas. Elas frequentemente têm problemas com o uso de substâncias porque não estão, sabe, lidando muito bem com o estresse e o caos disso tudo. Então acabam recorrendo a isso. Para narcisistas, manter alguém medicado ou bêbado é vantajoso, pois fornece munição contra essa pessoa. Eles sempre acumulam munição, sem saber quando precisarão. Eles pensam, vamos fazer dossiês de quase todos, pois poucos ajudam, mas qualquer um pode prejudicar. Esse é o mundo deles, cheio de inimigos. Então, o que você quer dizer para essa pessoa é, olha, é assim que a gente tem que abordar essa situação. Com um narcisista, o que você precisa fazer é criar uma situação em que ele vai falar sobre o quão heróico ele é. Ele vai falar sobre o quão maravilhoso ele é. Você pode contar com isso. Tive um caso em que sabíamos que ele nunca participou da educação da criança. Mas como provar isso? É difícil. Você não quer envolver todos os professores da criança. Então, eu ia dizer... Traga as crianças. Você poderia, mas é assim, as pessoas não querem fazer isso. Sabe, eu já fiz, mas você prefere não virar a vida das pessoas de cabeça para baixo? Partes da vida delas já estão desmoronando, você não quer acabar com tudo. Mas você traria. Então, eu me lembro de estar interrogando esse cara e eu disse para ele, agora seu filho teve recentemente um problema na aula de inglês, não é? Ele disse, sim, sim. E eu, agora, você conversou com os professores dele? Sim, eu conversei com os professores. Você conversou sim. Você conversou com o professor de inglês dele? Sim. Senhor Smith? Sim. Você ligou e falou com ele? Sim. Por quanto tempo? Não lembro ao certo. Você já o encontrou? Sim, encontrei 1 ou 2 vezes na escola. Agora, eu não tenho o Sr. Smith na minha lista de testemunhas. Tipo, eu não tenho o professor na minha lista de testemunhas porque meu cliente não quer fazer isso. Mas eu continuo tentando fazer com que ele conte. Então, sobre o que vocês conversaram? E vocês conversaram sobre o fato de que seu filho tem faltado às aulas? E vocês conversaram sobre isso. E por quanto tempo vocês... E quantas vezes você conversou com o Sr. Smith? E ele continuava insistindo, tipo, eu não fico contando. Desculpe, eu não mantenho um registro de quantas vezes eu falo com o professor do meu filho. Eu conversei com ele várias vezes. Então eu disse, você sabe que a professora do seu filho é uma mulher, certo? Tipo, Sr. Smith é Jane Smith. É uma mulher. Você disse que já tinha conhecido ela, certo? Quero dizer, você disse que já tinha conhecido o Sr. Smith. Mas, na verdade, tipo, Sr. Smith é Sra. Smith e é uma mulher e não trans. Tipo, é uma pessoa real, é uma pessoa. E ele implodiu. Disse, acho que confundi ela com outra pessoa. Pronto, acabou. Credibilidade zero, entendeu? Então, o segredo é armar armadilhas, sabe? Preparar fintas, criar oportunidades. Quero dizer, de certa forma, eles são meio que as pessoas mais fáceis de contornar. Recentemente, eu tinha um caso em que estávamos discutindo um cronograma de visitas. Ela queria o Memorial Day neste ano porque o irmão dela ia dar uma festa e ela queria que as crianças fossem. Ela perguntou se eu podia ficar com o Memorial Day para ela, já que M fica com o Memorial Day, a outra pessoa fica com o Dia do Trabalho. Você alterna alguns feriados. Eu disse, tudo que pedimos vira briga. Ela respondeu, eu sei, mas isso é importante para mim. Então falei, ok, vou tentar. Procurei o advogado adversário e afirmei, meu cliente quer o Dia do Trabalho. Meu cliente quer o Dia do Trabalho este ano. Seu cliente pode ficar com o Memorial Day, mas é fundamental que o Dia do Trabalho fique com meu cliente. Ela entrou, voltou e disse que não dava, pois ele já tinha planos com as crianças. Expliquei que era importante para meu cliente e pedi só isso. Ela recusou, então propus. Ficamos com o Memorial Day e eles com o Dia do Trabalho. E no ano seguinte trocamos. Concordaram. Voltei à cliente e disse que consegui o Dia da Lembrança. Ela perguntou como e eu disse. Ele concordou, mas não do jeito que ela imaginava. Porque você sabia. Eu sabia que se eu dissesse preto, ele diria branco. E se eu dissesse 5, ele diria 4. Então você simplesmente entra e aceita o fato de que, ok, essa pessoa vai ser obstinada, vai fazer de tudo para ser difícil, tudo que ela puder fazer para atrapalhar, ela vai fazer. Então, ótimo. Tipo, se eu sei que o que você vai fazer é a coisa mais agressiva, eu sei o que você vai fazer. Então, na verdade, a ferramenta é conseguir meio que se mover junto com isso.
Sabe, há 20 anos eu pratico jiu-jitsu brasileiro. E uma das coisas que é realmente, sabe, interessante sobre isso é que me ensinou muito sobre praticar advocacia. Porque uma das coisas que você aprende no jiu-jitsu brasileiro é que se você segura meu pulso, você está segurando meu pulso, mas eu também estou controlando seu braço, porque você se prendeu a mim tanto quanto eu estou sendo segurado por você. Então agora, ok, você tem meu pulso, mas eu tenho seu braço. Tipo, então você tem duas escolhas. Você pode soltar, nesse caso meu pulso fica livre, ou eu posso controlar seu braço. E o que é maior, o resto do braço? Tipo, qual é a alavanca longa, certo? Então é assim que você tem que abordar esse tipo de coisa. Tipo, narcisistas têm tanto medo dessa ferida narcísica. Estou errado, sou fraco, sou um mentiroso. Qualquer uma dessas coisas sendo exposta, eles farão quase qualquer coisa para evitar isso. Então eles vão abrir mão de muito terreno tático realmente importante só para ganhar esse ponto pequeno e idiota. Então beleza, pode ficar com isso. Tipo, vamos deixar você ficar com isso e vamos simplesmente abrir tudo ao seu redor agora porque você jogou tudo. Então eu estou constantemente, quando estou litigando contra um narcisista, constantemente criando inimigos para eles atacarem em vez de focarem no principal. Eu crio uma espécie de confusão de opções. O que você quer dizer com isso? Você quer dizer alguma coisa? Bem, por exemplo, se há 5 propriedades e tem uma que eu realmente quero, no momento em que essa pessoa descobre que é essa que eu quero, acabou. Eles farão de tudo para impedir que eu consiga aquela. Então você começa a criar confusão de opções. Tipo, tanto faz. Temos 5 propriedades. Vamos descobrir qual delas, sabe? Qual delas o seu cliente quer. Meu cliente é meio indiferente em relação a qualquer uma delas, sabe? Tanto faz para ele. O seu cliente tem alguma preferência? Sabe? E o que você vai perceber é que você vai ver as engrenagens na cabeça deles começando a chiar. Porque eles querem saber, tipo, não, eu preciso de algum ponto de partida. Preciso saber o que você quer para descobrir o que eu quero. Porque o que eu quero depende de você, já que não quero que consiga o que deseja. Então não dê nada para eles, tipo, não dê nenhuma informação, eu deixo eles completamente no escuro. E isso é outra metáfora. Quando eu era criança, meus pais faziam churrascos. E minha mãe ia ao mercado comprar todos os ingredientes. Ela cortava tudo, ela temperava a carne, ela colocava tudo isso. E então meu pai colocava na grelha e depois tirava da grelha. E todo mundo dizia que meu pai era um ótimo cozinheiro. E eu me lembro, mesmo quando criança, de assistir aquilo e pensar, ela fez tipo 95% do trabalho. Você só aqueceu isso. Ele literalmente só fez isso. Era só isso, tipo, esses eram os kebabs dele, era só isso, sabe? Mas assim, eu entendo porque ele fez aquele último passo. E esse último passo é realmente importante. Mas desconsiderar os 95% do esforço, né? Então, eu sempre digo para as pessoas que fazer o contra-interrogatório de narcisistas é muito divertido. Tipo, é a coisa mais legal do mundo. Sério, é realmente é a minha parte favorita do meu trabalho. Porque é como jogar xadrez. Sim, é como jogar xadrez tridimensional, uma equação multivariada, pura estratégia. Tem muita coisa acontecendo. Eu adoro isso. Tipo, eu amo isso de um jeito que, sabe, tem algumas coisas em que sou bom e muitas coisas em que não sou bom. Nisso, eu sou incrível. Tipo, eu posso dizer isso. Tipo, eu sou pra isso o que Yoma é para o violoncelo. Tipo, não sei porquê, mas é nisso que sou bom. A metáfora do churrasco, eu mencionei por esse motivo. Muito do que você precisa fazer ao lidar com o processo de se desvincular de um relacionamento com uma pessoa que tem, sabe, um grau elevado de narcisismo. É a preparação. Tipo, quando a gente entra no tribunal, isso já é só colocar na grelha. Tipo, tudo é sobre preparar o processo. E quanto mais cedo você começar a trabalhar de forma estratégica com alguém que tem experiência nisso, melhor. Então, Isso foi incrível. Agora eu adoraria evoluir para outro assunto. Eu acredito que você tem um doutorado em infidelidade. eu acredito que tenho um doutorado em infidelidade. Eu já disse para as pessoas que tenho um doutorado em infidelidade porque representei o traidor e o traído por 25 anos. Eu já representei o amante, certo? Então, a amante ou em inglês, não existe um equivalente masculino para mistress. Mister? Não sei. Mas tem o amante, sabe? Já analisei isso por todos os ângulos e presenciei todos os tipos de infidelidade. Meu livro tem um capítulo chamado Os 5 Tipos de Infidelidade. Por acaso, eu tenho 5 aqui. Eu adoraria falar sobre isso. Antes de entrarmos nisso, porém, quero falar sobre algo que você menciona no seu livro, que você chama de todo mundo está transando com a babá. Sim. Então, a fascinação pela babá. Fala dessa história de todo mundo transar com a babá. Isso inclui mulheres? Ocasionalmente.
Na metáfora, talvez seja o jardineiro. Ou nem tanto, eu pensei que fosse algo mais masculino. Certo. Então, novamente, Este episódio é todo sobre você nos ajudar, mulheres, a entender os homens. narcisismo. E fico feliz em fazer isso. Explique por que existe essa fascinação pela babá e como podemos entender isso, porque você realmente mencionou isso no livro e imediatamente me veio à mente que elas nem sempre são mais bonitas. Elas nem sempre são. Na maioria das vezes, não são. Tipo, geralmente não são. Tipo, elas raramente são tão bonitas, educadas, elegantes, bem arrumadas. Muito raramente são assim. Porque você tem Jude Law, que era casado com Sienna Miller, eu acho, e ela era deslumbrante. A babá, infelizmente, não era de novo. Sem querer julgar, Schwarzenegger. E então Schwarzenegger. Tem mais. A lista é grande. Esses foram divulgados pela imprensa. Acredite, eu poderia citar outras 12 pessoas que você já viu na Netflix que passaram pela mesma situação. E esses são só os famosos. Então, a fascinação por babás é muito maior do que a gente imagina. Muito maior. Explique para mim e para as mulheres assistindo o que é essa fascinação por babás e como podemos entender isso. Quer dizer, eu tenho minha teoria. Não digo que sei com certeza. Essa é a minha teoria. Claro, sim. Minha teoria sobre isso vem de ter visto todos os ângulos, representando quem transava com a babá e representando quem era casado com quem transava com a babá. E muitas vezes tendo que conversar com a babá por ela poder ser testemunha em um processo. Eu tenho algumas teorias. Uma delas é bem básica e clara, que é simplesmente a novidade, o novo objeto brilhante. É quase uma espécie de preguiça. Tipo, você sabe, eles estão ali. Eles estão por perto. Sabe por que você comeu aquilo? Não sei, estava ali. São pessoas de alto desempenho e ocupadas que pensam, tudo bem, vou fazer assim. Quando teve o caso do CEO do Coldplay ano passado, fiz minha equipe rir porque disseram que ele dormia com alguém da empresa. Eu disse, isso se chama boa gestão. Ele disse, estou sempre no escritório, não posso sair para arrumar uma amante. Vai ser aqui mesmo, vocês ficarão bem. Tipo, sabe, e claro que eu estava falando de brincadeira, mas a verdade é que você pode dizer, tipo, familiaridade. Vocês estão sempre juntos, proximidade. Então essa é uma explicação básica. Uma grande diferença entre homens e mulheres, na minha experiência, é que as mulheres traem melhor quando decidem fazê-lo. Tipo, as mulheres fazem escolhas melhores quando se trata de infidelidade. Tipo, uma mulher olha para essa situação e pensa, tipo, nossa, estou prestes a colocar toda a minha vida e minha família em risco. Sabe, talvez, tipo, Brad Pitt no auge, sabe? É tipo, e a gente poderia, ok, eu vou fazer isso aqui, mas vou garantir que não tenha isso e vou dizer para ele que vou estar em tal lugar. E fez isso. Homens, eu vi essa mulher atrás da lixeira no 7-Eleven, por que não? Na maioria das vezes é muito impulsivo. E aí, infelizmente, isso acaba virando um hábito ou se torna algo maior. Não é só uma aventura, acaba virando algo maior. Então, a explicação simples é dizer que, tipo, é a proximidade. A babá está por perto. Elas estão ali. Acho que dá para ir um pouco mais fundo e dizer que elas também estão ali com as crianças. Elas estão dentro de casa. Há algo nisso, uma intimidade surgindo porque você confia a elas algo muito importante, certo? Elas mostram o lado cuidador e carinhoso o tempo todo, mas geralmente são jovens, mais novas. E é aí que surgiu a minha teoria, que é, elas são, de certa forma, como a esposa quando você conheceu a esposa. Quando o homem conheceu a esposa, ela já tinha sua vida e objetivos próprios. Havia partes da vida dela que ela compartilhava com ele, mas havia toda uma parte que era meio misteriosa. Tipo, para onde ela ia para outro lugar. Eles moravam em lugares diferentes. Tipo, nenhum homem é herói para o próprio mordomo. Sabe, quando vocês estão sempre juntos, essa proximidade, não estou dizendo que isso sempre acontece. Não acho que a familiaridade sempre gera desprezo. Mas eu acho que, às vezes, o que torna tão legais aqueles primeiros dias de um relacionamento é que você está interessado e é interessante. Sabe, vocês ainda são um pouco um mistério um pro outro. Tipo, você e Tom são muito próximos, muito mesmo, mas você já ouviu muitas das histórias dele. Você estava lá. Tipo, você estava lá. Tipo, não é mais o que você fez hoje, porque você esteve aqui o tempo todo. As conversas viram mais um. O que você acha? Como você se sentiu? O que acha disso? Agora não precisa mais perguntar se tenho irmãs. Você já sabe a resposta, entende? Então essa pessoa é um pouco como a esposa quando eles se conheceram. Essa pessoa é um mistério. Tem uma vida fora de casa, mas também está em casa com as crianças. Eles aparecem. E, aliás, em defesa da babá, ela consegue ver um lado mais sensível dessa pessoa, sabe?
Muito frequentemente você precisa da babá lá porque está levando a esposa para jantar ou de férias. E é assim, olha, você vê o melhor dessa pessoa. Sabe, você não briga na frente da babá ou, se for abusivo, não maltrata o cônjuge com visitas. Espera ficarem a sós. Então você está vendo a melhor versão de uma pessoa. Então, a solução que proponho nesse capítulo é, na minha opinião, realmente uma solução muito boa, tanto para homens quanto para mulheres. Mas para as mulheres que estão tentando blindar o casamento contra esse risco com babás, a resposta não é contratar babás pouco atraentes, porque, sabe, algumas dessas coisas já provaram que isso não funciona. Embora, de novo, eu não ache que você deva contratar uma babá super atraente. Tipo, isso é meio que, sabe, como se eu tivesse besteira em casa. Sabe o que quero dizer? Eu consigo controlar melhor o que eu deixo de comida em casa do que o meu cérebro. Então, eu não sei se... Você quer voltar nisso por um segundo. Na verdade, enquanto você falava, eu pensei, eu contrataria uma babá super gostosa e adoraria que meu marido a visse acidentalmente pelada. Eu adoraria. Esse é o teste. Porque, sendo sincera, e talvez você discorde, Pra mim, eu penso assim, esse é o teste. Não é um teste quando a mulher não está ali se oferecendo. aí é fácil não ter um caso. O difícil é quando isso é oferecido de bandeja. E aí, como você reage? E pra mim, Isso não é um pensamento inválido. Eu digo algo assim no sentido de que, se a única coisa que impede seu cônjuge de trair é você monitorar onde ele está o tempo todo. Sim, não vale o esforço. exatamente. Tipo, se essa é a única coisa, então eu não discordo. Mas eu também acho que, tipo, sabe, é pragmático pensar que se você fica tempo suficiente em uma barbearia, pode acabar pensando em cortar o cabelo. Tipo, talvez você não faça isso, mas pode pensar nisso. E aí todo mundo fica meio desconfortável, sabe? Então eu não sei. Eu não sei se testar nossos cônjuges. Eu tô só brincando, eu sei que você não faz isso. Mas o que eu quero dizer mesmo é que, tipo, isso não me magoaria. Tipo, eu não ficaria com ciúmes. Eu só perguntaria, e o que você fez? É. Sabe, ele ficou muito arrependido e veio direto pra mim dizendo, amor, não acredito que vi a babá pelada. Sim, é uma boa ideia. Só diria, Bom, pelo menos ela tinha uma bunda bonita? eu faria piada com isso. Mas veja, você também fala do ponto de vista de alguém que tem um estilo de apego seguro com seu parceiro. É verdade. E vocês dois têm uma conexão tão forte, sabe? Então é fácil dizer, sim, eu adoraria ver o que acontece. Você sabe a resposta e o que aconteceria. Nada. Ele entraria e diria, meu Deus, Você até viria me contar sem acreditar. Mas eu não preciso ser o primeiro a dizer que Tom é diferente. Vocês dois são diferentes. Então é por isso que você, eu acho, tem algumas das coisas que você tem na vida, porque você é um pouco diferente. Agora, de novo, são habilidades que podem ser ensinadas? São, sim, eu acho que são habilidades que podem ser ensinadas. Acho que, assim como estou em um tribunal, vocês estão em um relacionamento. Tipo, eu tenho muito a ensinar sobre o que eu faço, mas eu não sei como é manter uma conexão profunda e íntima com uma pessoa por 24 anos como cônjuge. Tipo, você sabe disso. Você tem um doutorado nisso. Eu não tenho um doutorado nisso. Então, esse é parte do motivo pelo qual eu estava interessado nessa conversa, porque eu acho que há coisas que eu posso aprender com vocês sobre esse tipo de coisa e com o Tom. Então, eu acho que, fundamentalmente, a solução para esse problema está nas partes de você que eram a babá, certo? Como autonomia, independência, reservar um tempo para si mesmo, ter um tempo fora de casa. Por que não cultivar essas coisas? A tentação é, estou preocupado com a fragilidade do meu casamento, então vou torná-lo minha prioridade número 1 e estar sempre atento a isso. Vou ficar em cima do meu casamento como uma mãe helicóptero. E eu entendo essa lógica, de verdade. Ela vem de um lugar muito bom, profundo, de empatia. E tipo, mas você também está lá o tempo todo agora. Se a gente reduzir aos fundamentos, tem você e tem eu. No início do relacionamento estavam Tom e Lisa. E então tem Tom e Lisa, certo? Tem o você, o eu e o nós. Sabe, eu estava conversando com um amigo outro dia que, tipo, acho que as 4 palavras mais bonitas que alguém pode dizer são: você é meu xodó. Essas são as 4 palavras mais bonitas de ouvir. Sabe, meu filho, quando ele tinha uns 5 ou 6 anos? Quando meu filho tinha 5, talvez até menos, talvez uns 3 ou 4 anos. A gente estava fazendo algo divertido e ele estava se divertindo, aí ele olhou para mim e disse: pai, você é minha pessoa favorita. E eu lembro de pensar assim, tipo, que essa foi a coisa mais legal que alguém já me disse. Tipo, é mesmo. Só de pensar nisso já me emociona. Foi a coisa mais bonita. Mas o que é o casamento?
O que é se unir além de dizer, tipo, existem 8 bilhões de pessoas no mundo e você é a minha pessoa favorita? Gosto de ouvir isso e de dizer isso e de saber que isso é verdade. É por isso que eu acho que o amor é a melhor coisa do mundo. Tipo, é a coisa mais bonita, é a busca mais valiosa do mundo. Porque no fundo você é a pessoa favorita do Tom. E ele é a sua pessoa favorita. Tipo, e isso, essas 4 palavras, esse é o maior presente do mundo, né? Mas nisso está você, você. Você é a minha pessoa favorita. É, nós somos o meu casal favorito. Mas nós é você mais eu. E se você se perder no nós, tipo, se você começar a sumir no nós, você está tirando minha pessoa favorita de mim. Tipo, por quê? Por que você faria isso comigo? Tipo, é tão fácil perder quem você é. Tipo, e eu acho que as mulheres realmente sabem disso, porque eu realmente acredito que as mulheres colocam o outro em primeiro lugar. Elas colocam o parceiro em primeiro lugar. Elas colocam os filhos em primeiro lugar. Esse é um grande erro que as mulheres cometem com as melhores intenções. Eu vou colocar todas essas outras pessoas em primeiro lugar, certo? E onde você fica nisso tudo? Quando foi a última vez que você saiu e fez algo só para você, desenvolveu sua própria identidade, desenvolveu seus próprios interesses, se tornou alguém que, como quando nos conhecemos, é interessante e interessado, certo? O que está te tornando interessante? Quais são as coisas pelas quais você é apaixonada? Quais são as coisas que te empolgam? Então é por isso que eu sinto que não estou prejudicando as mulheres quando digo, você sabe qual é a solução para o problema da babá? Não é isso aqui. Ficar falando que todos os homens são um lixo. Não é a solução. Eu entendo que é divertido. Gera vídeos virais no TikTok. Se eu dissesse, homens são um lixo, seria isso aí, rainha. Todos iam gostar. Eu entendo. Sempre que eu falo algo nessa guerra de gêneros que fica claramente de um lado ou de outro, eu recebo muitos elogios, eu recebo muitas visualizações, eu recebo muitos likes e comentários. Porque tudo o que você precisa fazer é dizer, sabe o que é ruim nas mulheres? Elas são terríveis? E toda a manosfera e a galera da direita fala, meu Deus, fala mesmo, irmão. Se eu digo que homens são ruins e mulheres muito melhores, todas as mulheres concordam e me acham incrível. E, aliás, eu sou muito equilibrado na minha apresentação dessas coisas. Porque, de novo, eu queria que tivesse só um time que fosse o vencedor e o outro não. Um mundo em que os homens estão em dificuldade não é um mundo onde mulheres prosperam. Certo. Nunca. Um mundo com mulheres em dificuldade não é um mundo onde homens prosperam. Precisamos uns dos outros, estamos conectados. Então, eu realmente acredito que cultivar o eu, certo? Quem você é o maior presente que você pode dar ao seu casamento. Tudo fica mais gostoso quando estamos com fome. Da mesma forma, ao ficar longe da família, percebemos como valorizamos esses momentos estando no ambiente certo. Então, eu acho que há muita beleza nisso. E eu acho que essa é a solução para a distração da babá. Porque a babá, no final das contas, é uma distração. Isso foi colocado de forma muito bonita. Também acho que é um momento para ver se seu parceiro realmente quer que você vença. Porque é isso mesmo. Eu fui dona de casa por 8 anos e servia ao meu marido. Eu era uma boa esposa grega. Eu cozinhava para ele, eu limpava a casa, ele acordava e as roupas já estavam ao lado dele. Ele se trocava, ia para a academia, ele voltava para casa e as roupas já estavam esperando por ele. Ele ia trabalhar e eu preparava o almoço para ele. Por 8 anos vivi apenas para servi-lo. Fui profundamente infeliz e nunca contei a ele. Então, finalmente contei para ele, quase como se estivesse no meu limite, que eu queria uma vida diferente. Começamos a quest e isso mudou minha vida. Acabei cuidando menos, porque agora eu trabalhando na empresa. Passei a servi-lo menos, porque agora eu era sua sócia, não mais a esposa que ficava em casa. E você pode perguntar para ele mesmo, mas ele vai dizer que nós estamos mais conectados agora do que quando eu só servia a ele, porque eu estou feliz. Eu estou satisfeita. Eu tenho meus próprios sonhos, meus próprios desejos, minha própria missão. E agora estou trazendo isso para o nós, como você estava explicando antes, mas eu me perdi. E eu tenho tanta empatia por mulheres que se perdem porque têm filhos. Elas ouviram que precisam servir a família. E agora o marido vai e dorme com a babá. Nesses momentos, muitas mulheres se culpam. Não sou bonita o bastante. Não fiz o suficiente. É uma explicação simples.
Então, na verdade, eu adoro que o antídoto seja fazer mais por você mesma. Tipo, isso é algo lindo. E parece meio contraintuitivo, porque a solução que a maioria das pessoas encontra é simplesmente se maltratar, certo? Tipo, isso é uma falha minha, isso é culpa minha, isso é porque estou envelhecendo, não sou tão atraente, não sou tão qualquer coisa, em que eu não o satisfiz. Tipo, e essa não é a resposta. A resposta, na verdade, é que essa pessoa escolheu você. Você, especial, único, você, entendeu? E eu acho que existem duas coisas contraditórias que são grandes erros que as pessoas cometem no começo de um casamento. E elas vão parecer uma contradição. Mas uma delas é acreditar que casar vai mudar essa pessoa. Tipo, sim, ele gosta de festas agora, mas se a gente casar, ele não vai mais gostar. Ele é um casanova agora, mas se a gente casar, ele não vai ser mais. Ele bebe demais agora, mas se a gente casar, ele não vai mais beber. Ele trabalha demais agora, mas se casar, ele não vai mais trabalhar tanto. Então, achar que o casamento vai mudar essa pessoa é um grande sinal de alerta e um problema. Outro problema é achar que essa pessoa não mudará. Pensar, essa é quem ela é, e sempre será assim. E na verdade, é um elogio dizer: gosto tanto dessa pessoa, espero que nunca mude. É como achar um prato tão delicioso que quero comer toda noite para sempre. Mas a verdade é que você vai mudar. Você vai mudar. A vida muda todos nós. Tipo, se você não mudar dos 25 aos 45 anos, tem algo seriamente errado com você. Então eu acho que há um valor enorme em simplesmente perceber que sim, essa pessoa vai mudar. Mas o que você fez? Mesmo nessa história, o que fez? Você foi corajoso ao compartilhar. Isso é algo realmente incrível. Tipo, porque se você não sente medo, não é coragem. É. Você precisa sentir medo para que isso seja coragem. Ele respondeu: que tipo de marido eu seria se priorizasse uma cueca limpa à felicidade da minha esposa? Cara, muito bem colocado. E concordando com você, eu tive que ser corajosa para dizer isso. E uma coisa da qual eu assumo total responsabilidade é que eu não comuniquei minha infelicidade. Todos nós mudamos. E eu acho que o que acaba acontecendo às vezes, ao longo dos anos, é que você não comunica as pequenas coisas. E essas pequenas falhas de comunicação acabam se tornando grandes coisas. Agora quero falar sobre a infidelidade, pois acredito que muitas questões vêm daí, como não expressar suas necessidades. Sei que o divórcio ou a infidelidade aumentam quando a mulher engravida ou tem o primeiro filho. Ao pensar em comunicação, felizmente aprendi isso cedo, nos primeiros 8 anos de casamento, quando decidi, nunca mais farei isso. Eu vou me comunicar constantemente e de forma consistente. Então, quando eu penso na questão da infidelidade, eu acho que muita gente não fala o que realmente sente. Então, eu adoraria conversar sobre isso, se você estiver de acordo. Sim, vamos lá. E então, vamos analisar de novo. Sim, vamos analisar por homens e por minutos, sim. Vamos lá. Então, o número 1 que você diz ser o mais doloroso é a alma gêmea recém-descoberta. Sim, E é assim, conheci alguém, estou apaixonada por essa pessoa e estou te deixando. sim. Sim, quem criou o conceito de alma gêmea merece nossa gratidão, pois isso tem sido ótimo para os negócios dos advogados de divórcio. Porque a alma gêmea não seria essa ideia de que existe o único pênis verdadeiro, a única vagina verdadeira, como se houvesse só uma pessoa verdadeira. Eu te fiz cuspir água. Adoro isso. Meu Deus. Quase. Missão cumprida. Vou pra casa, galera. Foi ótimo. Era meu objetivo. Conseguir fazer rir assim. Acho que já posso ir embora. Não, quero dizer, a verdade é que, tipo, a gente realmente cria isso. E eu acho que Hollywood faz isso. Tipo, eu acho que Hollywood, a mídia e agora as redes sociais fazem isso. Tipo, A pessoa certa. olha, se a sua educação sobre sexo veio da pornografia, você teria uma visão muito estranha do que é sexo, ok? Porque o que é pornografia se não uma representação idealizada, estilizada, muito específica e visual? Ok, é uma história bem interessante. Sabe o que quero dizer? Mas a questão é que você está casado com uma pessoa. Elas são humanas, cometem erros e não são perfeitas. E então, o conceito de alma gêmea é que a pessoa certa, quando você a encontra, vai ser o melhor amigo, melhor conversador, melhor amante, melhor companheiro de viagem, melhor colega de quarto, melhor parceiro na criação dos filhos, melhor em tudo mesmo. Sério? Tipo, esse é o conjunto de habilidades? Isso é incrível. Tipo, você encontrou uma pessoa que é tudo isso? Não nego que alguém possa comentar, sim, eu encontrei essa pessoa, parabéns, isso é ótimo. Mas é como dizer, você cozinha bem, sabe plantar também? Tipo, espera, não, essas são duas coisas totalmente diferentes.
Tipo, então você não precisa... Tudo é igualmente importante. Se a pessoa não for perfeita, não é sua alma gêmea. Você achou a pessoa errada, achando que ainda existem outras por aí? Veja, isso cria o que considero o tipo mais doloroso de infidelidade. Porque somos casados, existe uma familiaridade, caímos em certas rotinas. Sabe, você faz isso muitas vezes com boas intenções mesmo. Tipo, acho que as pessoas arruinam a própria vida sexual sem querer o tempo todo. Sempre com boas intenções. Sabe por quê? Vocês se conhecem. Uma química intensa, atração mútua, meu Deus, né? Vocês até se encostam de leve e já sentem aquela coisa até nos dedos dos pés, porque ainda existe um mistério. Tem coisas que vocês ainda não fizeram. E o simples toque deles já é inebriante. O cheiro deles em você sabe, é maravilhoso. Cara, isso, aliás, graças a Deus, dá uma suavizada nisso tudo. Porque você nunca conseguiria fazer nada. Você nunca conseguiria fazer absolutamente nada. Você ficaria distraído o tempo todo, 100%. Então é bom que isso acabe suavizando e se transforme em algo diferente, né? Mas então, é o seguinte, agora a gente começa a transar. Você começa a descobrir do que ela gosta. Sabe, você tenta umas coisas com ela que acha que ela vai gostar. Talvez algo que ela te falou que gosta, ou talvez algo que você imagina que ela possa gostar, ou talvez um artigo que você leu na Cosmo. Então agora eu vou descobrir do que você gosta e você vai descobrir do que eu gosto. E aí, o que você vai fazer? Vai tocar os sucessos? Ninguém vê Bruce Springsteen para ouvir The Ghost of Tom Joad, e sim Born to Run Thunder Road, Born in the Estados Unidos. O tempo é curto, cronograma apertado, temos que agilizar e pousar esse avião. Vamos lá. Tipo, e aliás, por que não faria isso? Se eu sei do que você gosta, você sabe do que eu gosto. Vamos fazer as coisas que o outro gosta. E é por isso que, tipo, no começo do relacionamento, meu Deus, é a melhor coisa. Agora, o que a gente acabou de fazer? A gente acabou de criar uma rotina. E agora criamos condições onde a outra pessoa ou a novidade é ainda mais interessante. E a gente queria estragar nossa vida sexual? Não, é o contrário. Na verdade, a gente queria mesmo era dar para outra pessoa tudo o que faz ela feliz. Mas, sem querer, criamos uma rotina. Acho que é assim que as pessoas estragam tudo. E no caso da alma gêmea? No exemplo da alma gêmea, de repente, essa diferença, essa novidade está lá fora. E as redes sociais tornaram isso 50 vezes mais fácil. Tipo, se a gente fosse inventar uma máquina de gerar infidelidade, seria o Instagram ou o Facebook. Porque, de repente, converso com pessoas com quem nem deveria falar. Aliás, há formas totalmente inocentes de puxar assunto. Tipo, eu te sigo no Facebook porque nossos filhos jogam no mesmo time de futebol. E aí postam no grupo sobre quando vai ser o jogo. Agora vejo suas fotos de biquíni porque você viajou. Tem um jeito totalmente inocente de puxar assunto sem malícia. Onde vocês foram? Onde ficaram? Como foi? Já estivemos em Tulum, foi ótimo. Vocês gostaram? E agora estamos conversando. Estamos conversando e você está interessada. Não sei tudo sobre você. Você não está, igual ao exemplo da babá. Existe o você, o eu e o nós. Quando o nós toma conta, você, eu sei tudo sobre você. Eu sei. Eu até sei o que você vai fazer em seguida na cama. Essa pessoa é um mistério. Agora, de forma inocente, passei a interagir com essa pessoa. E isso é normal e humano? Não estou justificando. Estou explicando. Acho que é normal achar essa outra pessoa fascinante e interessante. E então muita gente morde a isca e leva isso para o próximo nível. E elas cruzam a linha, elas começam a paquerar. Depois cruzam a linha para a conexão, para se encontrar. E talvez, sabe, tipo, ok, só uma vez. E então isso se transforma. E então as pessoas voltam e dizem, conheci minha alma gêmea porque eu te amo. E eu amo nossa vida e amo as crianças. Mas essa pessoa me faz sentir algo que eu não sentia. Essa empolgação, essa paixão. Agora, isso parte o coração. Tipo, porque alguém chega em casa e diz, eu encontrei a pessoa certa pra mim, e não é você. Tipo, essa é a minha pessoa favorita. Tipo, Meu Deus, isso me pegou agora. é tão ruim quanto pode ser. É tão ruim quanto pode ser, sabe? E de novo, como Solzhenitsyn disse, se ao menos houvesse pessoas más, tipo, por aí, fazendo o mal de forma insidiosa. Mas a verdade é que, sabe, a linha entre o bem e o mal passa pelo coração humano. Todos temos fraquezas internas. Todos nós temos beleza dentro de nós. Todos temos feiura em nós.
Todos nós temos insegurança dentro de nós. Todos nós temos confiança dentro de nós. Tipo, quando você passa tempo com pessoas que traem, como eu convivo, você realmente começa a vê-las de uma forma mais simpática, porque as pessoas não fazem o mal porque são más. Elas confundem isso com felicidade. Tipo, elas acham que isso vai fazê-las felizes. Tipo, elas estão tão assustadas, solitárias, inseguras e com medo dos 1000 abalos naturais a que a carne está sujeita. Tipo, elas são apenas humanas. Eu definitivamente entendo isso do ponto de vista intelectual. Acho que pra mim, obviamente, sendo casada e tal, eu só penso, então é só ir embora. Se você sente essa atração, talvez nem tenha sido intencional. Certo. E você está sentindo essa conexão. Reconheça isso e então avalie se vale a pena deixar seu casamento por causa disso. É o engano, as mentiras e a traição que eu tenho tanta dificuldade de lidar. Porque, especialmente quando você é casada, eu vou falar por mim. Eu não sinto nenhum ciúme do meu marido. Tipo, eu confio nele completamente. E eu já disse isso pra ele e sei que, ao confiar nele completamente, ele tem meu coração, sabe, nas mãos dele. E ele pode sim me machucar. Mas eu acho que isso é o casamento. É isso que é correr esse risco. É eu me entregar pra você. O problema é quando alguém abusa disso. E eu entendo que existe muita complexidade nos seres humanos. Eu simplesmente tenho um senso moral tão forte pra mim mesma que não existe nenhuma circunstância em que eu trairia meu marido. Eu posso até deixá-lo. Eu até poderia ficar infeliz e tentar lidar, mas a infidelidade era muito difícil pra mim. Bem, sabe, a pergunta mais comum quando um homem descobre que a esposa está traindo é: você transou com ele? Sim. A pergunta mais comum quando uma mulher descobre a traição do marido é: você ama ela? E isso te diz, eu acho, tudo o que você precisa saber. Tipo, então sua resposta é tipo, sabe, o que você acabou de dizer agora há pouco quando disse, bem, sabe, eu teria que superar isso e sentir simpatia por essa pessoa, mas tenho dificuldade por causa da traição. A solução é não chegar lá. Evite que a infidelidade se torne uma possibilidade. Muitas pessoas chegam ao meu escritório e me perguntam, traição é a principal causa de divórcio? E eu sempre olho para isso e digo, você está confundindo o sintoma com a doença. Pessoas felizes que se amam e têm uma conexão profunda no relacionamento não traem. Isso nem passa pela cabeça delas trair. Por que fariam isso? Eu já estou satisfeito. Por que eu comeria? Não estou com fome. Mas olha só, e eu não estou culpando a vítima. Eu não estou culpando a vítima. Mas é culpa de todo mundo ou de ninguém. Me desculpe. Você tem que aceitar o fato de que é mais fácil e melhor. É por isso que o título do meu primeiro livro era Se você está no meu escritório, já é tarde demais. E não estou dizendo que isso não tem conserto, tipo ganhar muito peso e agora ter diabetes tipo 2. Não estou dizendo que acabou para você. Existem coisas que você pode fazer. Mas sabe o que seria ainda melhor? Mantenha-se saudável. É mais fácil manter o peso do que engordar, tentar emagrecer e engordar de novo. Manter é muito mais simples e melhor. E é sobre isso que todo o meu trabalho, o meu livro e minhas palestras falam. É sobre isso, pessoal. A gente não precisa deixar isso desandar. Crie um casamento onde a infidelidade seja improvável porque existe uma conexão profunda. Mas adivinha só? Vocês dois devem participar desse processo. Não adianta pensar, se meu cônjuge trair, ele é horrível. Eu sei que isso pode ou não ser verdade, mas você também tem responsabilidade nesse relacionamento. Olha, você não deve um boquete ao seu marido. Você não deve, você não precisa. Você também não precisa ser casada. Você não precisa ser casada, mas você tomou uma decisão. Você decidiu se casar. Você decidiu que vai ser a parceira dessa pessoa e quer ser a única pessoa dela, certo? Então, adivinha? Você está certa, não precisa dormir com seu marido, nem deve isso a ele. Mas ele não precisa ser seu marido, nem você a esposa dele. Temos um compromisso. Assumimos um compromisso que fracassa em cerca de 56% das vezes. Então, as probabilidades já estão contra nós. Você pode argumentar legalmente que isso é imprudente, que é negligente, que ignora conscientemente um risco substancial e injustificável de dano sério. Porque 56% dos casamentos fracassam de forma catastrófica. Eles se divorciaram. Qual porcentagem permanece junta porque não quer abrir mão de metade das suas coisas ou porque não quer deixar os filhos? 10%, estou sendo generoso, 20%. Agora você tem algo que falha, 76% das vezes. Ainda vamos nos culpar por não sermos bons nisso.
Tipo, poxa, as probabilidades estão contra você. Então você vai ter que fazer um esforço consciente, como tenho certeza que você e Tom fazem, como qualquer pessoa feliz no casamento faz, de realmente pensar o que eles estão fazendo, como eu verifico isso, como eu ajudo eles a enxergarem seus pontos cegos. O que eu estou fazendo? Como eu verifico isso? Como eu enxergo meus pontos cegos? Tipo, isso é algo que os dois têm que fazer. Caso contrário, esse conceito de alma gêmea, tipo, essa coisa de alma gêmea acontece porque você deixou de ser quem era. Você deixou de ser minha pessoa favorita. Você era minha pessoa favorita por ser quem você era. E quando as coisas mudaram, a gente não tirou um tempo para entender isso. E agora nós nos afastamos muito um do outro e criamos condições para que alguém possa entrar e ser a alma gêmea. Ufa, isso é tão difícil de aceitar, mas é tão verdade. E me dei conta disso há alguns anos, quando conheci meu marido. Ele tinha 24 anos. O desejo sexual dele era totalmente insano. Um garoto de 24 anos, certo? Em parte por esse motivo. Isso é exaustivo. Simplesmente insano. Mas estamos juntos há tanto tempo que há alguns anos pensei, ele já não sente o mesmo desejo por mim. Como quando ele tinha 24 anos. Quando ele tinha 24 anos, Jesus, mas eu não queria simplesmente assumir que era por causa da idade. Então eu queria ter certeza de que não era algo que eu estava fazendo. Tipo, o que eu posso fazer melhor? Eu sempre tento pensar nisso. Então eu perguntei pra ele, tipo, amor, você está sexualmente satisfeito? E ele disse, sim, claro, com certeza. Eu te contaria se não estivesse, em primeiro lugar. E ele disse: Em segundo lugar, não sou mais aquele cara de 24 anos, eu só precisava perguntar para saber como você se sente. Está satisfeito? E então, tem algo que eu possa fazer melhor? E mesmo nessa segunda coisa, tem algo que eu possa fazer melhor? Eu preciso que ele diga a verdade. Cabe a mim decidir se vou fazer isso ou não. certo. Agora, pelo menos, estamos nos comunicando. Quando penso em infidelidade, não quero chegar a esse ponto em que isso vire um sintoma. Preciso garantir que está saudável. Então eu preciso inserir hábitos saudáveis no nosso relacionamento. A maneira como você disse foi muito específica. Você não falou, sabe, não estamos fazendo sexo com a mesma frequência de antes. Não. O quê? Mas só o fato de você dizer não, não, certo. Mas isso é. Ele teria se sentido acusado, tipo, Meu Deus, como homem. Mas de novo, Lisa, o que você fez? Olha só o que você fez instintivamente, certo? É engraçado porque você diz que seu casamento simplesmente aconteceu. Não, tipo, você simplesmente está fazendo isso porque o que você acabou de dizer quando eu falei, bem, você não diria isso? Você ficou tipo, não, meu Deus, isso despertaria algo tão defensivo, né? Isso é uma habilidade. Isso é uma habilidade. Você tem ideia de quanto tempo passei na escola aprendendo a fazer conta de dividir? Muito tempo. Sabe com que frequência eu uso isso? Quase nunca, né? Mas ninguém ensina isso aqui. Você vai até se irritar por ninguém ter te ensinado. Não, escuta, algumas pessoas simplesmente descobrem sozinhas. Elas descobrem isso na base da tentativa e erro. Elas aprendem sozinhas, são empáticas, são compreensivas, são o que for. Porque é o seguinte, vocês nunca perderam o fio da meada. Vocês perderam o fio da meada. Tipo, a história que vocês decidiram escrever juntos, desde a idade incrivelmente jovem em que começaram a escrevê-la, vocês nunca perderam o fio da meada. Tipo, eu gosto de ler, eu leio muito. Leio bastante antes de dormir, isso me acalma. É melhor do que ficar rolando notícias ruins no celular, então eu leio. E sempre chega um momento em que eu penso, espera, o que está acontecendo? Tipo, eu estou cansado e não lembro o que está acontecendo no livro. Preciso voltar algumas páginas e vejo. Foi aqui que parei de entender. Vou marcar este ponto. Você tem que fazer isso no seu relacionamento. Tipo, você tem que dizer, ei, estamos perdendo o fio da meada. Tipo, a gente começou isso juntos porque queremos ser felizes. Não é só porque queremos estar casados. O que adianta? Estamos casados há 50 anos, ficamos miseráveis por 45 deles, mas conseguimos. Tipo, chegamos até a linha de chegada. É como correr uma ultramaratona de 80 quilômetros. Tipo, eu entendo, mas ok, parabéns. Tipo, é loucura você ter feito isso, porque eu preciso te contar uma coisa. Tipo, eu acho que o mais doloroso, a coisa mais antagônica que você pode fazer ou dizer no casamento, a coisa mais cruel que você pode dizer ao seu cônjuge, não são palavras. É isso, é apenas aquele som de desprezo. Aham, tá bom. Tipo, porque você sabe, o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Tipo, indiferença é a pior coisa. Indiferença é como se fosse, não significa nada pra mim. Eu nem percebo mais você. tem uma frase em uma música e toda vez que eu ouço, dói. É algo tipo, eu preferiria que você me odiasse do que não pensasse em mim. É, bem,
Porque o ódio é uma emoção intensa. Eu ainda estou envolvido se eu te odeio. Tipo, você ainda tem um laço emocional comigo. A ideia de que eu te odeio implica que você ainda ocupa espaço na minha cabeça. Minha resposta, não penso em você. Sim. E, aliás, para ligar isso de volta à conversa sobre infidelidade, eu já ouvi muitos homens defendendo a infidelidade, certo? Eles são pegos traindo e dizem, isso foi um erro. Não significou nada. Não significou nada. Essa pessoa não significou nada para mim. E eu acho que eles acham que isso vai ajudar. Sim. Tipo, eu não amo ela. Ela não significou nada. E tendo representado mulheres que ouviram alguém dizer isso, a resposta é: então você destruiu nossa vida e nosso casamento e colocou todo o meu amor por você em risco por nada? Por nada? Por algo que não significou nada para você. Quem costuma dizer que não significou nada com mais frequência? Homens ou mulheres? Os homens. Porque as mulheres não fazem isso. Eu não acho que as mulheres traem desse jeito com tanta frequência. Acho que quando as mulheres traem, geralmente é quase uma execução profissional, escondendo bem os rastros. Pela minha experiência, isso é bem comum. E, de novo, eu odeio fazer generalizações, mas você sabe, você trouxe esse assunto para a conversa. Eu trouxe. Você está em um programa chamado Women of Impact. Impacto, vou dizer. Por isso não tenho medo de falar. É só minha observação, não sou psicólogo. Sento com homens e mulheres, já vi centenas traírem e ouvi o que dizem. Meu trabalho é defendê-los, então preciso entender o que pensavam. Só, não mate o mensageiro. Tipo, não estou dizendo que deveria ser assim. Eu não vivo no deveria. Eu vivo no mundo real, certo? Tipo, eu sei como o mundo deveria ser se fosse perfeito. Legal, mas eu não vivo nesse mundo. Eu vivo no mundo real, onde as pessoas têm falhas, cometem erros e a gente pisa na armadilha o tempo todo, sabe? Então, eu acho que, no fundo, as pessoas só estão tentando encontrar a felicidade e acabam estragando tudo. Mulheres, muitas vezes, na minha experiência, trair é tipo o último prego no caixão. Precisava provar para mim mesma que isso tinha acabado. Ou eu estava tão brava e desconectada do meu parceiro que isso foi tipo uma formação reativa. Tipo, é raro ser algo como, eu só não resisti àquele pênis. Normalmente não é isso. Acho que isso não é tão difícil de entender. As mulheres sempre foram quem tradicionalmente decide sobre sexo. Tipo, se você e eu sairmos agora para a cidade, qual de nós consegue transar primeiro? Garanto que é você. Garanto que é você. Você é muito famosa. Obrigada. Mas não, isso é hilário. Muitas mulheres gostam de conversar comigo e outras, com algum esforço, eu poderia ficar com elas. Mas eu te digo, você entra numa sala e fala, eu quero um pênis. Vai ter pelo menos um cara dizendo, sim, beleza, tô dentro. Tipo, vai acontecer, vai acontecer. Por isso já disse que essa ideia de passe livre com celebridade é uma aposta péssima pra mim. Também, péssimo, mas é verdade. Só pensa nisso, tipo, beleza, eu sou meio famoso. Ok, meio famoso, tipo, lista D, beleza? Uma mulher chega pra mim e fala, olha, meu marido e eu temos um acordo que eu posso dormir com você. Você quer rapidinho ir no banheiro da sala VIP da Delta? E eu posso pensar, beleza, por que não? Tem essa possibilidade. Para qualquer homem existe essa possibilidade, né? Se eu chego na Sabrina Carpenter e falo, com licença, Sabrina. Só queria te avisar de uma oportunidade. Minha esposa e eu temos um acordo onde concordamos que eu posso transar com você. Você acha que ela vai falar sério? Meu Deus, vamos fazer isso. Tipo, não existe a menor chance no mundo. As mulheres sempre foram um pouco guardiãs do sexo. Acho que parte disso é que as mulheres recebem atenção sexual constantemente. Basta comparar as mensagens diretas no Instagram ou em aplicativos de namoro entre mulheres e homens. Vários estudos mostram quantas oportunidades extras as mulheres têm sendo guardiãs do sexo há muito tempo. Então não é tão surpreendente que, se algo é jogado para você o tempo todo como uma oportunidade, você não vai ficar tão empolgado com isso, sabe? Enquanto para homens, ao surgir uma oportunidade, geralmente pensam, nossa, essa pessoa quer transar comigo. E minha esposa muitas vezes não me suporta e meio que me faz sentir pouco atraente e desinteressante. E as mulheres, quando traem, na minha experiência, é porque algo fundamentalmente está quebrado nesse relacionamento. E é como um último passe desesperado, tipo, talvez eu me sinta realizado se eu tiver essa outra coisa.
Mas muitas vezes o que acontece é que eu penso que vou ter isso. Tipo, quer saber? Talvez eu me sinta vivo de novo. Tipo, eu vou lá, faço isso e aí não vou destruir minha vida. A pessoa faz isso e percebe que acabou, que o relacionamento terminou. Não teria feito isso se estivesse mesmo investida na relação. Ufa! Na verdade, tem outro tipo de traição que quero conversar com você. Ok. Então, nós falamos sobre a alma gêmea recém-descoberta. E depois você recebe o alerta, que basicamente é: você transa com alguém, percebe? Meu Deus, meu casamento realmente está em perigo. E esse é o alerta. O grande erro, que foi o que você acabou de dizer. O grande erro às vezes é tipo, eu estava em Vegas, estava bêbado e fiquei com essa pessoa. E eu pensei, certo, não foi nada, mas foi simplesmente uma burrice. É aquele momento de, meu Deus, não acredito que fiz isso. Eu queria poder desfazer isso. Quer dizer, é o oposto de alma gêmea. É o oposto de tipo, conheci a pessoa e lá é a pessoa certa pra mim. E você não é. É aquele momento de, meu Deus, não acredito no que eu fiz. Foi tão errado da minha parte. Eu tenho tanta vergonha de ter feito isso. Esse é o tipo de situação pela qual a maioria das pessoas consegue passar. O problema é que nós não criamos um mundo onde as pessoas possam falar sobre isso. Não é popular dizer que meu marido me traiu e eu o aceitei de volta. Esse é um caso de sofrer calado, para um homem admitir que foi traído pela esposa e a aceitou de volta. Tipo, a Beyoncé teria sido muito mais popular se tivesse dado um pé na bunda do Jay-Z. Ela fez o que era mais difícil. Ela podia ter escolhido o caminho fácil, onde todos iriam dizer isso aí, garota, e entrar nessa vibe de mulher poderosa. Teriam adorado. Mas em vez disso, e o problema é que você meio que teve que sofrer em silêncio por causa disso, porque se você fala isso em voz alta, todo mundo te crucifica. Todos te atacam. Mulheres não gostam de quem perdoa traidor. Mas você não acha que seria igual para um homem? Por exemplo, vou dizer que minha esposa dormiu com outro. Com certeza. Você é um otário e um bobo. Como ousa? Que tipo de homem é você? Tem aquela cadeirinha em que senta? Isso é loucura. Mas ao mesmo tempo, pode ser que eles realmente tenham cometido um erro muito idiota. Eles são definidos por esse erro. De novo, não estou dizendo que as pessoas devem simplesmente ser perdoadas como se não fosse nada. Mas olha, se eu definir sua qualidade como cônjuge pelo seu pior momento como cônjuge, eu garanto que em 24 anos de casamento com Tom, houve algum momento em que você não esteve lá por ele. Você errou. Você fez tudo errado. Se eu disser que esse momento te define, estarei sendo muito injusto com você. Da mesma forma, houve algum momento em que você foi nota 10, cara. Tipo, você sabia exatamente do que ele precisava. Não foi fácil. Você deu a ele exatamente o que ele precisava, na hora certa. Você foi o cônjuge perfeito naquele momento. Se eu te definir como cônjuge naquele momento, estou te dando crédito demais. Você está me preparando para um desastre porque eu não consigo manter esse padrão? Como se eu dissesse, é isso que você é. Não. Sou uma mistura de todas essas coisas ao longo do tempo. Tipo, eu sou todos os momentos em que estive presente. Sou todos os momentos em que errei. Sou todos eles. E, aliás, esse é o único amor que vale a pena ter. Uma ressalva que quero fazer, caso você não saiba, já falei isso publicamente. Então quero dizer para você, tenho 2 limites inegociáveis com meu marido. Um é que ele não pode me trair e ele não pode me agredir. Porque para mim não é só o ato em si. Então, tipo, Deus abençoe a Beyoncé. Você tem que fazer o que é certo para você. Eu não julgo. Eu não faria isso comigo porque me entreguei totalmente. Eu entreguei meu coração e corpo. Você não pode se sentir amado se não se sentir seguro, correto? E ambas as coisas têm a ver com segurança. Meu coração está seguro, meu corpo está seguro, e eu digo para as pessoas o tempo todo, você não pode sentir amor se não se sentir seguro. Segurança é fundamental. Falo como alguém que representou vítimas de violência doméstica por muito tempo. É uma regra básica do amor. A pessoa precisa se sentir segura. Tudo o que estou dizendo é que acredito que, se vamos agir como coletividade, como cultura, e sabemos que isso é um problema na infidelidade. Tipo, Deus, em teoria, quer você acredite na Bíblia ou não, deu 10 regras, certo? Não matarás, honra o sábado. 10. 2 delas eram não traía. Não cobiçarás a mulher do teu próximo era uma. Não cometerás adultério, são regras distintas. E assim, um livro escrito há muito tempo, que afirma ser um manual de instruções do universo, tem nele o problema da infidelidade tão grande que de 10 regras, 2 são: não traia seu cônjuge. É o único que recebeu 2 regras. Então, podemos admitir que esse é um problema que muita gente tem.
Se realmente nos importamos uns com os outros e conosco, não deveríamos criar um ambiente para falar sobre isso? Sim. Podemos falar sobre criar condições para que isso não aconteça, porque vou te dizer uma coisa: a política de enfiar a cabeça na areia não funciona. Fingir que não é um problema não funciona. Monitorar a localização do seu cônjuge 24 horas por dia, 7 dias por semana também não funciona. E isso ainda cria um ambiente que é simplesmente horrível, certo? Então, 86% das pessoas se casam novamente dentro de 5 anos após o divórcio. Então, essas são pessoas que fizeram isso, falharam de forma catastrófica e, mesmo assim, 86% delas voltaram a se casar em até 5 anos. Por quê? Porque isso é muito importante. Eu adoro isso. Ok, há mais 2 tipos de traição. Um é o sair do armário, quando sou gay ou lésbica e estava fingindo. Bem específico. Houve uma época em que, sabe, os homens gays eram demonizados, sabe? Então havia muitas pessoas no armário. E elas meio que tinham que dizer, ok, vou me forçar a, sabe, tentar me sentir atraído pelo sexo oposto. E ainda existem pessoas em famílias onde, sabe, não seria aceitável ser atraído pelo mesmo sexo ou se identificar como gay ou lésbica. Elas fazem o que esperam delas. Vou me casar porque eu seria uma decepção. Ou saberiam que sou gay se não casasse com uma mulher. Então vou me casar com uma mulher. Mas atração é atração, desejo é desejo. Quero dizer, e é meio engraçado porque eu moro em Chelsea, em Nova York. Então eu moro em uma área muito gay. E, sabe, eu tenho muitos amigos gays. E até o discurso mudou muito, porque agora se você pergunta, quando você percebeu que era gay? Eles respondem, quando você percebeu que era hétero? Eu não sei. Tipo, eu percebi que era hétero. Eu estava assistindo Mulher Maravilha e vi Linda Carter. Eu não sei. Acho que foi isso. Mas esse foi um efeito colateral disso. E no começo da minha carreira, vi muito disso. A gente via muito aquela pessoa que dizia, ok, os filhos cresceram. Eu tenho que ser eu mesmo. E eu costumava achar que isso seria mais fácil. Como se ter um parceiro fosse muito. Tipo, e eu fico chocado. Isso foi uma das coisas mais chocantes de toda a minha carreira. Porque eu sentia, e estou especulando, mas eu sentia que se uma mulher com quem eu estivesse em um relacionamento dissesse pra mim, estou te deixando porque quero ficar com outra mulher. Tipo, isso não está no cardápio deste restaurante. Tipo, eu não tenho esse equipamento. Se você diz que está me deixando por outro homem, quer alguém como você, mas não você. Tipo, eu quero um como você, mas melhor. O que parece muito insultante. Sabe? Eu literalmente fiz essa pergunta. Foi há alguns anos e tinha um monte de amigas e eu não lembro por que a gente tocou nesse assunto, mas eu fiz a pergunta. Perguntei, se seu parceiro fosse ter um caso e você pudesse escolher entre um homem ou uma mulher, quem escolheria? Todas na mesa preferiram que ele fosse gay e dormisse com um homem. Fiquei tipo, o quê? O motivo era que toda mulher pensava, pelo menos não é sobre mim, nem fui trocada por alguém mais bonita. E foi isso que eu pensei. Certo. Não foi isso que aconteceu. Eu e outra mulher ficamos tipo, mas agora todo o nosso casamento era uma farsa. Veja, então, sabe, nós realmente estamos te analisando aqui, estamos no divã, porque no fim tudo retorna. O mesmo vale para sua infidelidade. Para você é uma questão de honra. Sim. É sobre uma promessa e é sobre, se eu não posso confiar em você nisso, o que mais era mentira? Sim, porque agora eu vou. Essa integridade é tão importante para você. Sim, porque além disso, quando você tem lembranças... Sim. Agora. Você tem que reescrever tudo o que aconteceu. Eu reescrevo. Tudo. Eu tenho que olhar o roteiro inteiro. E o que eu vi é que nesses divórcios, muitas vezes havia sinais de alerta óbvios. Mas agora, quando você rebobina a fita, você percebe que aquilo era real, era aquilo mesmo. Mas a mesma coisa acontece até com você sabe, infidelidade normal. Tipo, infidelidade que não é entre pessoas do mesmo sexo. De repente você fica tipo, espera aí, você estava mesmo naquela viagem de negócios? Sim. Ou onde você estava? Em que posso confiar agora? O que foi mentira ou não? Você me enganou tão bem. Mas sim, esse sair do armário, de repente, é um dos tipos de infidelidade. Também é um dos mais tristes, pois acho doloroso para ambos. Tenho visto menos isso ao longo dos anos, pois era consequência da heteronormatividade e homofobia. E aí você tem o último, que é a vingança. Então você teve um caso, eu supostamente descobri, te perdoei. Nós trabalhamos nisso. Agora vou sair e dormir com outra pessoa por vingança. Quem faz isso mais? Homens ou mulheres? Mulheres? Mulheres. Homens fazem isso às vezes, mas mulheres. Quando os homens descobrem que a esposa traiu, as chances de reconciliação são muito raras.
Os homens provavelmente não te perdoarão. 99% das vezes, os homens não perdoam isso. Acabou. As mulheres são muito mais ligadas à família, à conexão, ao longo prazo. Mas muitas vezes, elas superestimam a própria capacidade de deixar isso pra lá. Elas pensam assim: tá bom, eu consigo deixar isso de lado. A família é importante. As crianças são importantes. As finanças são importantes. As coisas são importantes. Eu vou deixar isso de lado. Eu vou deixar isso de lado. Mas, na verdade, o que elas estão dizendo é: eu vou reprimir isso. Eu vou reprimir isso. Eu vou reprimir isso. Sabe de uma coisa? É como empurrar um balão para baixo d'água. Veja o que acontece. Isso não vai funcionar e vai acabar aparecendo de outro jeito. O que acontece é que fica animosidade, raiva e ressentimento. E muitas vezes isso se manifesta em quer saber, se ele pode fazer, por que que eu não posso? Tipo, sabe? Não significou nada pra ele. Ótimo. Também não significou nada pra mim. Eu tenho que ter grandeza suficiente pra perdoar ele, mas ele não deveria ter que me perdoar. Aliás, o desejo humano de vingança eu entendo completamente. Eu acho que é uma péssima ideia. Vingança é assim. Primeiro você cava 2 covas. É como se você estivesse pegando brasas quentes pra jogar na outra pessoa. Você pode até acertar ou não, mas com certeza vai se queimar pra caramba. Mas eu entendo, só que não é uma boa ideia, né? Por isso, se for pra superar uma infidelidade, o difícil é que você não quer culpar a vítima. Não se deve culpar a vítima de infidelidade. Mas você tem que pensar: ei, o que deu errado nesse casamento? Como nós criamos essa condição? Porque toda a sociedade vai te dizer que ele é um traidor. Ele não presta. Ela é uma traidora. Ela não presta. Jogue ele fora. Jogue ele no lixo. Não acho que isso faça as pessoas se sentirem melhor. É uma solução simples para um problema complexo, algo que gostamos, mas não acho honesto. Eu acho que o que você tem que fazer é, se você vai seguir em frente, você precisa desconstruir quais foram as condições que fizeram isso acontecer e como a gente pode evitar que isso aconteça no futuro. E qual é a responsabilidade de cada um nisso? Como podemos corrigir isso para que não volte a acontecer? Acredito que grande parte da responsabilidade é de quem traiu. É responsabilidade de quem traiu. Eu participei do programa do Steve Harvey e tive um quadro lá por uns 2 anos. E a gente costumava responder muitas perguntas da plateia. E uma das perguntas veio da plateia. Fiquei surpreso porque foi muito corajoso da parte desse cara admitir isso em um estúdio de TV. Mas estavam ele e a esposa dele. Ela basicamente disse que ele a traiu alguns anos atrás. Estou tentando entender. Ainda estamos juntos e temos filhos. Estamos tentando resolver, mas ainda tenho dificuldade em confiar nele. E uma das coisas que eu disse para ele foi: ela não deveria ter que te perguntar onde você está. Tipo, você fez isso, você magoou ela e ela te perdoou. Então você deveria se antecipar a isso. Tipo, você deveria tranquilizá-la. A responsabilidade é sua. Sim, tipo, aceite o fato de que você errou e aceite o fato de que agora cabe a você tranquilizá-la. Tipo, ela não deveria ter que ficar correndo atrás de você. Você deveria se antecipar a isso. E se você não está disposto a fazer isso, se ela está disposta a te perdoar por isso, mas você não está disposto a se antecipar agora e se arrepender, então você não merece esse perdão. Você não merece isso. Isso vai desmoronar de novo. Eu acho que ele me traiu, cabe a ele fazer o trabalho pesado, mas eu realmente acho que a pessoa que foi traída tem alguma responsabilidade de pensar: ei, o que nós dois podemos fazer melhor? Entendo o que você diz. Até onde sei, meu marido não me traiu, mas nas discussões não ouvi nada. Certo, muito obrigado. Ok, obrigado. Entendi, minha. Meus ouvidos nos bastidores. Não, sim, nada. Nada que eu tenha ouvido. Ele sempre disse coisas boas. Ok, bom saber. Às vezes sinto que há barreiras entre nós, especialmente quando ele magoou meus sentimentos dizendo ou fazendo algo ofensivo. E nesses momentos nós temos barreiras, onde é assim a gente não pede desculpas se não for de verdade. Então há momentos em que discutimos e ele até se vira e fala: amor, eu te amo tanto. Se eu disser me desculpa agora, você vai se sentir melhor, mas nunca vou mentir para você. Sinto muito que você se sinta assim, mas não me arrependo do que fiz, pois ainda acredito nisso. Temos a regra de só pedir desculpas quando realmente sentimos. E também nunca perdoe se não for de verdade. E houve um momento no meu relacionamento em que eu disse para ele que eu precisava dele. E eu não costumo dizer isso. Eu sou assim. Olha, Preciso de você. É nossa palavra-chave. E ele tinha assumido um compromisso de trabalho. E foi um desses conflitos em que, internamente, ele ficou pensando: qual é mais importante? minha identidade. O homem que quero ser ou o que minha esposa pede?
Sabe, não é difícil escolher entre certo e errado, mas sim entre certo e dois errados. Sim. E era exatamente nessa situação que ele estava. E ele basicamente disse: eu realmente quero estar ao seu lado, mas você está me pedindo para mudar minha identidade. E naquele momento eu pensei: se a gente não resolver isso, eu vou dizer que está tudo bem. E então, 2 anos depois, 3 anos depois, eu ainda sinto a dor e o incômodo disso, aquele peso, aquela repressão de que você estava falando. E então eu percebi que esse era um daqueles momentos em que isso poderia acontecer. Então eu até disse: a gente precisa resolver isso agora, porque não podemos deixar que isso, tipo, Perdura. fomos resolvendo isso ao longo do tempo. Ele afirmou: é minha identidade. Eu falei, Bem, eu nunca vou te pedir para ser alguém que você não é. e depois, Você sabe, 5 horas de conversa intensa e profunda, profunda, tipo, discussões. Eu pensei: você está certa. Você precisa ir. Eu apenas deixei pra lá. Mas quando penso em vingança, e você quis dizer quando você fez isso. e eu falei isso com toda a certeza do mundo. Então, quando penso nessa coisa de vingança, e como você está dizendo, isso é mais coisa de mulher. O que realmente parte meu coração é que a mulher tentou reprimir algo do qual ela nunca se curou de verdade. É. E aí ela vai e se rebaixa para tentar sentir essa sensação de vingança, como você disse. Dá uma sensação boa. Mas sabe o que é interessante no que você acabou de dizer, Lisa? E isso está presente em várias outras coisas que você falou aqui também. E eu já ouvi isso em coisas que Tom fala sobre você e sobre o seu casamento também. Vocês encontraram um equilíbrio muito interessante entre a simplicidade e a complexidade. É simples, você é a minha pessoa favorita. Eu sou a sua pessoa favorita. Vamos fazer isso. Mas também o que você acabou de dizer mostra uma compreensão real. Até o que você disse sobre um pedido de desculpas, quando Tom falou que quer que isso acabe e dizer que sente muito, mas prometeu não pedir desculpas sem sentir de verdade e agora não sente. Nessa interação entre vocês dois há tanta complexidade. Antes de tudo, vocês perceberam que há diferentes tipos de pedido de desculpas. Chamo de desculpa fajuta quando dizem: me desculpe por você ter ficado tão chateado. É. Isso não é um pedido de desculpas. É pior. Melhor ficar quieto do que dar essa desculpa, pois basicamente diz: desculpe por você estar chateado, sinto pelo seu estado emocional. Basicamente, estou insultando a sua reação, certo? Diferente de um pedido de desculpas de verdade, que seria: aqui está o que eu fiz que te magoou. Eu entendo. Por que eu estou identificando isso? Porque se eu simplesmente disser, tudo bem, desculpa, mas desculpa pelo quê? Você está se desculpando pelo motivo certo? Sim. Porque quando você diz, desculpa, eu não lavei aquela louça, não estou bravo por causa da louça. Desculpa porque meu comportamento demonstrou que você está no fim da minha lista de prioridades, que algo que é importante para você não é importante para mim e que eu não enxergo você. Não é sobre a louça. O problema não era a louça em si, certo? O conflito não era sobre o que ele fez ou o que você precisava naquele dia, mas sim sobre minha posição nas suas prioridades. Sim, então um ótimo pedido de desculpas é: aqui está o que eu fiz e eu não deveria ter feito. E eu realmente sinto muito por ter feito isso e não vou fazer de novo. Tipo, eu sei que te magoei e sei que não foi minha intenção te machucar. E eu não quero te machucar porque você é minha pessoa favorita e eu te amo e eu não vou fazer isso de novo. Me desculpa, certo? Esse é um pedido de desculpas de verdade. Mas você está reconhecendo de novo a complexidade até mesmo do próprio problema, que ele estava tipo: ei, você me ama. Sou alguém que gosta de estar presente e você me pede para não aparecer. Ou seja, pede para eu matar quem você ama. Sim. Você está me pedindo para deixar de ser o cara que você ama. Sabe, é uma coisa engraçada. Eu sempre achei que era, sabe, se você lembra daqueles filmes antigos de faroeste, sabe, onde, tipo, o vilão chega na cidade e está aterrorizando todo mundo e, tipo, o pistoleiro, tipo, ama essa mulher, mas ele sabe que precisa enfrentar esse cara e sua gangue na cidade, mesmo com chances impossíveis. Provavelmente não vai sair dessa. E ele diz para ela: eu te amo e estou indo embora. E ele sai porque vai enfrentar possivelmente o seu destino. E ela corre atrás dele e diz: não vá, por favor, não vá, fique aqui. Se ele fosse, você está certo, e voltasse, ele não seria mais o herói. Não, você está certa. O que ele deveria fazer é beijá-la e dizer: eu te amo tanto, e se eu nunca voltar, saiba que eu te amei. E então ele vai e cumpre a missão. Se ele fizesse isso, você tem razão. Vamos só ficar em casa. Ele deixou de ser o herói. Então, o que Tom fez foi ter a força de saber, tipo, não, eu sei o homem que você ama e eu quero ser esse homem e quero estar ao seu lado.
Essa é a conversa em que ele deixou claro que isso não tem relação com você estar mais abaixo na lista de prioridades. Isso tem tudo a ver com o fato de eu querer ser um homem íntegro. Integridade é claramente algo muito importante para você como parceira. Então, eu acho que a forma como vocês lidaram com isso faz muito sentido para mim como casal, mas exigiu, de novo, esse equilíbrio entre simplicidade e complexidade. E esse é o ponto todo. Obrigada pela explicação. Agora tenho algumas perguntas rápidas, tudo bem? Adorei escrever essas perguntas. Beleza, ótimo. Mal posso esperar. Certo. Perguntas rápidas. É um jogo que eu chamo de quem é mais provável. Beleza, vamos nessa. Homens ou mulheres, pronta? Sim. Quem tende mais a se ver como vítima e não assumir responsabilidade ao fim do casamento? Rapaz, ambos fazem isso, mas se tivesse que escolher, diria as mulheres. Tudo bem. Quem tem mais probabilidade de movimentar dinheiro ou ocultar bens antes de pedir o divórcio? Homens. Homens, com certeza. Os homens são muito mais sorrateiros e táticos quando se trata de dinheiro. Os homens ainda são, em sua maioria, os provedores. Os homens ainda mantêm certo nível. Já as mulheres rapidamente dizem: não quero me envolver, cuide disso. Tudo bem, não precisamos fazer tudo igual. Um casamento 50-50 não exige que façamos exatamente as mesmas coisas. Pode ser assim: eu sou o provedor, pago as contas, e você cria um lar bonito e cuida dos nossos filhos. Ambos saímos ganhando nessa troca. É incrível. Vocês estão felizes? Algum dos dois se sente explorado? Não? Então o resto pode ficar quieto. Você não precisa saber tudo de finanças se não gosta, mas deveria ao menos saber onde está nosso dinheiro. Se algo acontecesse com você, para quem eu ligaria? O que eu faria? Onde estão as contas? Quais contas são pagas regularmente? Então, esse é um ponto cego em muitas mulheres, que quando a intimidade é usada como arma, os homens exploram isso de forma eficaz. Faz sentido. Certo. Número 3. Quem é mais propenso a deixar o casamento pela pessoa com quem traiu? Nossa, vou dizer que homens e mulheres, mas por razões diferentes. Pela questão da alma gêmea, os homens. Tipo, os homens são muito rápidos em dizer, ela é a melhor, mas não, cara, ela não é. Ela só fica muito bonita de saia. Só isso. Tipo, você simplesmente não consegue ficar sozinho. Você não sabe ficar sozinho. Não é que você encontrou sua alma gêmea. Tipo, os homens se casam de novo muito mais rápido depois do divórcio, tipo, numa ordem de grandeza maior. É quase o triplo. As mulheres geralmente só vão embora quando encontram um porto seguro, não por terem traído antes. Certo. Então, quando elas fazem isso, é mais provável, né? Quando elas fazem isso, é com alguém que é realmente atraente e com quem tem uma conexão de verdade. E é algo real, é uma coisa de verdade, não é só um cara aleatório por aí. É mais como, eu realmente senti uma conexão profunda com essa pessoa. É daí que vem aquele clichê do instrutor de tênis ou do personal trainer. É como um cara com quem ela passou muito tempo e sente uma conexão e afinidade, e existe uma certa profundidade nessa conexão antes de ela trair. Isso às vezes leva a um novo relacionamento. Faz sentido. Certo. Número 4. Quem costuma se desligar emocionalmente antes que o outro perceba o problema? Essas são difíceis, porque faço isso há tanto tempo que já vi muitos exemplos dos dois lados. Mas se eu tiver que escolher, eu diria as mulheres. Porque as mulheres, às vezes, se distraem tão facilmente com outras coisas que unem vocês no casamento, que elas simplesmente são assim. Tipo, eu já me desliguei do nosso casamento, mas ainda me importo com o casamento como ecossistema, com as crianças e com sua mãe. Tipo, eu já vi mulheres que, mesmo sabendo que o marido estava traindo elas, ainda compram um presente de Natal para a mãe dele. Elas ainda lembram, tipo, é aniversário dos seus pais. Lembram, a gente devia mandar algo, tipo, como você não espera ele em casa com uma arma agora? E elas dizem, tipo, olha, a mãe dele não fez nada de errado. Existe uma racionalidade até certo ponto, em que você percebe que isso faz parte de um plano maior. Então é mais provável que ela, mesmo que esteja emocionalmente distante, ainda continue meio que comandando a família. Comandar a família, fazer as coisas. Tipo, as mulheres. Isso vai ser uma opinião polêmica. Lá vem. Não me matem nos comentários. Eu tenho uma teoria sobre mulheres e homens. Nunca falei isso antes. Vou dizer agora pela primeira vez. Então, eu tenho uma teoria
de que quase todas as grandes diferenças nos relacionamentos entre homens e mulheres podem ser atribuídas ao fato de as mulheres menstruarem. Me acompanhe nessa? Então aqui vai um clichê bem seguro. Eu sou como qualquer homem. Quando eu pego um resfriado, estou morrendo. Eu estou simplesmente morrendo. Podem seguir sem mim. Eu estou morrendo. Ninguém nunca esteve tão doente assim. Eu estou tão mal. Ok, todo mundo, vocês estão rindo porque é assim mesmo. Porque é verdade. É verdade. Ok, é o seguinte. As mulheres, desde bem jovens, aprenderam a seguinte lição. Você vai ficar desconfortável mais ou menos a cada 28 dias e ainda assim tem que fazer as coisas. Mesmo desconfortável, você precisa continuar funcionando nessas condições. Não pode dizer que vai ficar em casa por 2 dias por causa de cólica. Desde cedo te dizem, você está desconfortável. Sinto muito, você vai ficar desconfortável. Isso acontece. Ok, então primeiro, você aprende a funcionar mesmo estando desconfortável. Certo. Segundo, você realmente precisa se planejar com antecedência. Como mulher menstruando desde jovem, você já pensa, ok, preciso levar absorventes. Eu tenho que pensar, se estou planejando alguma coisa, não quero marcar para essa semana específica, porque provavelmente é quando vou estar nesse período do meu ciclo. E se você realmente está se planejando, você pensa, é isso que vamos fazer. Quero fazer isso na ovulação, quando estarei animada e vou aproveitar mais. Por isso precisa planejar. Então, eu acho que isso, desde tão jovem, cria certos hábitos de pensamento, como a disposição de ficar desconfortável e ainda assim seguir em frente e agir, o planejamento antecipado das coisas, a percepção de que seu corpo e seu estado emocional vão oscilar, às vezes por circunstâncias fora do seu controle, e você só tem que lidar com isso. Os homens não têm nada parecido com isso. Basta um momento de desconforto para acharmos que algo está errado. Acabou. Tem algo seriamente errado. Por isso que eu acho que muitos homens, no minuto em que algo fica desconfortável no casamento, já pensam, bom, acabou, já era, acabou, terminou, é isso, está errado. Mas não, você só precisa aguentar. É como pegar um resfriado, vai ficar tudo bem. Eu não sabia se os homens realmente seriam assim, sem poder reclamar. Os homens quase ficam em silêncio. Mas esse silêncio não é um silêncio de estou bem. É mais vou sofrer em silêncio. Eu não vou compartilhar isso com ninguém para desabafar. Vou deixar isso me consumir por dentro. Por que você acha que os homens tiram a própria vida muito mais que as mulheres? Porque os homens simplesmente voltam todo esse ódio para dentro de si mesmos. Eles voltam esse ódio para dentro de si mesmos, ou então direcionam para fora em forma de violência, certo? Não tem mais nada para incendiar. Eles se queimam por dentro. É isso que acontece. Enquanto isso, de novo, aprender a lidar com o desconforto é algo que desde cedo as mulheres aprendem a fazer. Então essa é a minha teoria polêmica. Eu não sei. Parece que há muita verdade no que você disse. E eu costumo voltar para a pergunta, por que fazemos isso? Certo. E é como uma evolução. E também o que aprendemos quando éramos mais jovens, que nos leva a agir assim agora. Então isso realmente faz muito sentido. Tudo bem, eu não sei, não pensei nisso até o fim. É tão bom. Foi realmente, Entendi. Tudo bem, e temos o último. Lá vamos nós. Quem é mais provável de querer salvar o casamento mesmo após o pedido de divórcio do outro? Mulheres. Sério? Sim, por uma margem bem grande. Sim, mulheres consistentemente. As mulheres estão mais dispostas a lutar por um casamento. Na verdade, fico frequentemente impressionado com o que as mulheres suportam. Eu já disse brincando no meu escritório, cara, eu não percebia, às vezes estou conversando com uma mulher sobre a história do casamento dela, porque estou montando isso nos documentos do processo. A pessoa vai embora e digo à equipe, Jesus, me preocupei demais com o meu comportamento nos relacionamentos. As mulheres deixam você sair impune de tudo porque você ouve a história do casamento e fica sabe? E aí ele me traiu com tal pessoa. E você fica, ok. Ele pegou todo o nosso dinheiro e gastou tudo, mas deixei pra lá. E você tá ouvindo isso. Não tô culpando a vítima, mas você ainda teve mais 2 filhos com ele. Você simplesmente há tanto perdão aí que você quase pensa, uau, não sei se isso é admirável ou patológico. Dar um pouco de compreensão para alguém ser empático, essas são boas qualidades. Mas se alguém simplesmente te decepcionou de forma consistente e totalmente previsível, e toda vez que você põe a pessoa à prova, sabe, toda vez que você pensa, vamos testar isso, a pessoa falha no teste de forma colossal.
Tipo, vencedores nunca desistem e quem desiste nunca vence. Mas se você nunca vence e nunca desiste, você é um idiota. Tipo, em algum momento você tem que dizer, não, isso aqui já deu, A gente tem que dar isso por encerrado, sabe? Então, na minha experiência, se as mulheres, sabe, aguentam muita coisa. Mas, como Shakespeare disse, não há fúria maior que a de uma mulher desprezada. É bem verdade. Aguentam muita coisa e suportam muito sofrimento, suportam muita dor. E aí, quando elas dizem, ok, chega, agora já era, cuidado. Tipo, cuidado mesmo. Já ouvi umas coisas saindo da boca das mulheres que eu represento que foi tipo, não, vamos fazer isso. E eu fiquei, nossa, isso foi cruel. Você é uau. E na verdade, um PS engraçado sobre isso é que agora que o casamento igualitário já é lei há um tempo, experimente lidar com um divórcio entre duas mulheres algum dia. Já era. É tenso. São duas mulheres magoadas. Tem o dobro da mágoa feminina. Isso é uma guerra. O dobro da intensidade. Isso é uma guerra. Ou seja, é exatamente isso. Eu já fiz algumas delas agora. Uau! A emoção foi 2 vezes mais intensa, com uma sensação de desprezo feminino. Ambas sentiram que estavam vencendo. Portanto, diria com certeza, sim, as mulheres nesse caso. Uau! Certo, agora isso é algo novo que estou fazendo. Estou pegando uma pergunta da minha comunidade porque eles são tão dedicados. Eles aparecem, comentam, então eu escolhi uma. Nós fizemos uma enquete. Essa foi a mais votada. Então essa é da Luísa Martim, 2689. Você deve sempre discutir o divórcio antes do casamento? Acho que é uma ótima pergunta. Eu diria que sim. Eu diria que sim. Sim. Eu acho, com os números sendo o que são, não acho que fazemos nenhum favor a nós mesmos adotando uma postura de avestruz e nos escondendo dos problemas. Eu acho que o pior momento para tentar falar sobre como lidar com as brigas é quando você já está em uma briga. Acho que seria muito responsável, no começo de um relacionamento, quando vocês estão se dando bem e há muita boa vontade, dizer um ao outro, ei, a gente vai acabar brigando. Provavelmente vai ser culpa minha. Eu provavelmente vou dizer alguma coisa estúpida. Eu falo muita besteira. Quando a gente brigar, você precisa de um tempo? Eu devo te dar 1 minuto, tipo, para você se acalmar? Ou você é do tipo que diz, não, a gente tem que resolver isso antes, não podemos dormir brigados? Tipo, eu acho que uma das melhores coisas que você pode dizer antes de casar é, eu quero ser bom nisso. Como eu posso ser bom nisso? Me ajuda a ser bom nisso. Tipo, é por isso que eu digo, mesmo que você não faça um acordo pré-nupcial, ter uma conversa sobre o que colocaríamos no nosso acordo pré-nupcial, eu acho que é um exercício extremamente importante para o casal. Mas mesmo que você não tenha um acordo pré-nupcial, ter uma conversa sobre se isso acabar, como isso seria? O que eu te devo? O que você me deve? E, aliás, eu acho que isso pode ser uma conversa incrivelmente romântica. Tipo, eu acho que tem algo tão bonito em reconhecer nossas falhas como seres humanos. Tipo, tem um verso em uma música do Prince, do álbum Sign of the Times, chamada If I Was Your Girlfriend. E é uma música cantada por um homem para a namorada dele. E os versos são tipo, sabe, você me deixaria te vestir ou escolher suas roupas antes de sairmos. Não que você seja indefesa, mas às vezes é disso que se trata estar apaixonado. E um dos versos é, se eu fosse sua namorada, você correria para mim se alguém te machucasse, mesmo que esse alguém fosse eu? E eu acho que há algo tão bonito nessa letra, porque por que você não diria isso para alguém no começo dessa longa jornada juntos? Se isso acabar, tipo, vai acabar. Aliás, mas se isso acabar de uma forma diferente da morte, o que devemos um ao outro? O que você precisa para se sentir seguro? Tipo, porque eu nunca gostaria que alguém continuasse casado comigo só porque não queria se divorciar. Certo, certo, certo. Se você dissesse que Tom e eu construímos abundância com nossos sucessos e não quero dividir metade disso, estamos realmente investindo nesse casamento. Isso é loucura. Tipo, eu quero que você seja casada comigo porque sua vida é melhor comigo fazendo parte dela. Você encontra alegria e valor na nossa conexão. Tipo, é por isso que você continua casada. Você continua casada porque ama essa pessoa. No fim da minha vida, vou poder dizer, essa pessoa me ajudou a me tornar a versão mais autêntica de mim mesmo. Tipo, o que poderia ser melhor do que dizer no fim da vida que essa pessoa me ajudou a me tornar quem eu sou? Ela me ajudou a ser minha melhor versão. Esse é o sentimento mais bonito do mundo. Vale a pena lutar por ele.
Por que você não diria logo de cara, se eu te magoar, se eu falhar com você, se isso, Deus me livre, acabar, do que você precisaria? O que eu poderia fazer? Como eu poderia ajudar? Como posso te fazer sentir seguro nesse relacionamento? Ambos sabemos que não precisamos estar aqui. Queremos estar aqui, e acho que é disso que essa pergunta trata. James Sexton, caramba, cara, isso foi incrível. Eu sou tão bom quanto eu, honestamente. Eu tomei tanto do seu tempo, mas meu Deus, de verdade. Sinceramente, se você dissesse que estamos conversando há 45 minutos, eu acreditaria, mas acho que faz bem mais tempo. Não faço ideia. Onde as pessoas podem te encontrar, seu livro. Canal do YouTube e tudo o que você está fazendo? Então você pode me encontrar no Instagram como NYC Divorce Lawyer. Você pode encontrar meu escritório de advocacia em nikedivorces.com. Você pode encontrar meu canal no YouTube em sextonshow.com. Meu livro está disponível na Amazon e outros locais. Ou, se quiser me ouvir por 8 horas e meia, pode ouvir este episódio várias vezes ou encontrar o audiolivro no Audible ou em outro lugar, pois eu o gravei. E sim, você pode me encontrar andando por Nova York na maior parte do tempo. Incrível! Gente, eu estou tentando trazer esse cara aqui há mais de 2 anos. Deus, espero que tenha valido a pena. Que dia ruim, combinado? Vale muito a pena. Meu Deus, toda a preparação realmente valeu a pena. Ei, você ficou tipo, o quê? Pronto. Gente, sinceramente, ele compartilhou tantas pérolas de sabedoria hoje, porque, convenhamos, a verdade é que queremos ter uma vida onde nunca precisemos de um homem como ele. Temos as habilidades, as táticas e os recursos. E, literalmente, este é o livro que você precisa para desenvolver essas habilidades, para que possa aplicá-las no seu relacionamento, viver uma vida que realmente te preencha e nunca, jamais precise ver um advogado de divórcio na sua vida. Gente, por favor, vão conferir o livro dele. Procurem saber mais sobre ele. Se você ainda não é inscrita, aperta esse botão de inscrever aí embaixo. Até a próxima, seja a heroína da sua vida. Paz! Isso foi muito bom. Isso foi muito bom.